Fala galera, e aí? Mais um episódio nascendo com o meu grande amigo aí de longa data, Thiago Pedroso, está entrando aqui do ladinho. A gente se encontrou aí na metade do ano em uma competição em São Paulo, né, no Gay Prix, e surgiu ali um bate-papo, um convite, e ele aceitou e vai estar aí contando toda a trajetória. E tem história, hein? E para você que já acabou de chegar no nosso podcast, então assim, já se inscreve no canal, aciona o sininho, comenta bastante, compartilha pra galera, pro YouTube poder tá levando nosso material para todo mundo aí. Quanto mais pessoas da diversidade do voleibol, melhor pro nosso projeto, beleza? E as outras redes sociais é @apridecast. E no mais, roda a vinheta e vamos começar. É isso aí, galera. Chegou aí o Thiago, meu grande amigo de, como eu falei no início, longa data, longa data. Amigo, fico muito feliz de você estar aí participando com a gente, né? A gente se encontrou na metade do ano, batemos um papo de novo depois de muitos anos sem se ver, né? Muitos anos. Estamos. E surgiu aí o convite e tu veio aí pra trocar uma ideia, trocar um pouquinho de experiência, tua história com a gente, né? Super feliz. Primeiramente, né, olá a todos da Broadcast. Fiquei super feliz também de poder ter te encontrado, acho que faz mais de... Se eu falar que faz mais, a gente vai entregar a idade? Não, belíssima. Não, mais de 15 anos, acho, desde que eu não via você. Faz isso Mas mesmo. mais de 15 anos, assim, foi um encontro super delícia, num lugar super inusitado. E eu fiquei super feliz de poder estar fazendo parte da terceira temporada da podcast para a gente poder bater um papo bem gostoso. Arrasou, tá sempre assistindo a gente. O último lugar que a gente se viu foi em um ginásio, provavelmente, e o outro que a gente se reveu de novo foi no ginásio de novo. Não podia ser melhor, gente. Não podia ser encontro mais inusitado que esse, né? É verdade, amigo. Mas assim, pra quem não sabe, eu e o Thiago a gente se conhece. Você tinha quantos anos, amigo? Acho que uns 12, 11, De 12 12. para é, 12 por aí. 13. E eu devia ter uns 14. Acho que é isso, 14 pra 15, alguma coisa assim do gênero. Você é 3 anos, né, mais Então velho. acho que eu já devia ter meus 15 já. Tava nos meus 15 aninhos. E a gente se conhece desde essa época. Então, assim, quem entrou no meu Instagram viu a minha idade, então você já faz o cálculo aí que já é bastante tempo. E pra quem não te conhece, assim, amigo, tipo, mais pra se ambientar, assim, quem é o Thiago, de onde veio, onde tá morando, o que o Thiago anda fazendo? Muito bem. Bom, eu sou o Thiago Pedroso, talvez eu não seja, né? Não sou, na verdade, né? O atleta mais badalado, né? Da Broadcast, porque o pessoal geralmente não me conhece muito dos bate-bolas, de campeonatos aí, porque eu estava meio fora nos últimos anos. Mas eu sou natural de Ponta Grossa, nascido, mas morei minha vida inteira em Cascavel, no Paraná, que foi onde eu te conheci. Eu tenho 35 anos, hoje moro atualmente em São Paulo e trabalho na área de recursos humanos, numa empresa de bebidas, que é a empresa que vende a marca Jack Daniels. Joguei, né, vamos falar de esporte aqui, joguei vôlei dos meus 12, quando a gente se conheceu, até os meus 18, 19. Passei pelos times de Cascavel, onde minha formação, depois eu fui para Maringá, depois eu joguei em São José dos Campos, e depois eu pendurei a joelheira e resolvi estudar porque vi que não me ia dar futuro, né? Nada, porque eu acho assim, na verdade, aproveitando até esse link com o esporte, acho que basicamente com todo mundo foi assim. Acho que o ambiente esportivo me abriu muitas portas para onde eu estou hoje. Né? Se eu trabalho hoje com pessoas, se eu sou direcionado a pessoas, com diversidade e inclusão e tudo mais, foi porque o esporte, né, especificamente o vôlei, como esporte coletivo, ele me proporcionou isso. Então, acho que como todos nós que passamos por essa fase de querer ser jogador quando você é mais jovem, né, é um caminho muito difícil, a gente já sabe, eu acho que o caminho profissional já é difícil Sim. para todo mundo e você ser um atleta de alto rendimento é mais difícil ainda. Mas quem nunca, né, sonhou em investir uma amarelinha, né, quando É, você é, está o- no é, seu... o- é o sonho quando você começa, porque aquele ambiente é um ambiente que te cativa isso, né? E tu Exato. vai vendo os grandes e vai tendo o campeonato perto e tudo mais, né? Então você vai se espelhando. Exato, e eu acho que foi muito que aconteceu comigo quando eu saí de Cascavel nessa perspectiva para ir para um time melhor que na época, né,
Ainda é, na verdade, né, uma superpotência. Maringá é um dos melhores times do estado, na minha época, né, a gente está falando isso de 2004, 2005, tá? Só para situar as novinhas, mas Maringá era o time a ser batido, né? Sempre foi uma grande escola de voleibol, né? O Dema era o dirigente da equipe, já não atua mais, passou o bastão, mas era um lugar onde todo mundo queria chegar. Né? Falei assim, onde você quer jogar? Eu queria jogar em Maringá, porque os melhores atletas, era o melhor time do estado, você queria jogar lá. Mas eu tive uma base muito gostosa, muito boa em Cascavel. Acho que a nossa Sim. época de vôlei foi muito gostosa, muito saudável. Né? A gente fazia, acho que a nossa vida era respirar voleibol. Era o Acho que dia como uma inteiro. grande de todos os participantes que aqui vieram, né? Teve uma pessoa com classe que não ficasse, saía do colégio, ou jogar vôlei na rua, ou ia jogar vôlei no clube, enfim. Eu realmente acho que era a nossa atividade, né, principal e era aquilo que nos conectava. Sim, E acho que é o que nos conecta até hoje, né? é O esporte é verdade. o que nos conecta até hoje. E você falou que, tipo, trabalha com recursos humanos na tua empresa aí, né? Sim. Mas você também comentou alguma coisa que trabalha com diversidade. Como que tá funcionando isso? Você tem, tipo, projetos em paralelo do teu trabalho? Ou são coisas que elas em algum momento se unem também ou não? Então, na verdade, assim, como que a diversidade ela surgiu dentro do meu escopo, né? A Uhum, gente sabe que a gente precisa se posicionar, né, com a questão de militância a todo momento. E eu acho que o ambiente organizacional hoje nos dá uma vitrine para que a gente possa ser realmente mais efetivo em ações para a comunidade. Né? Então, a área de diversidade e inclusão ela chega para mim como um projeto de voluntariado dentro da organização. Hoje eu sou líder de Pride, que é um grupo de afinidade que a gente tem dentro da empresa, e a gente desenvolve ações voltadas para a comunidade LGBTI+. Então, desde a minha entrada em 2019, eu lidero esse grupo com ações de educação continuada, recursos para promoção de diversidade dentro da companhia, processo de recrutamento e seleção. A gente é parceiro do Fórum de Empresas LGBTI+, onde ocorrem várias discussões aí relacionadas ao tema. uhum. Eu já tive bastante conexão com o projeto do Angels Volley, que é lá aqui em São Paulo, né, na verdade, com o Vili, acho que vocês, né, que já conhecem, que faz um trabalho incrível, Sim, verdade. né, tanto com o vôlei gay, quanto com o mentor deles, que é Com as o vôlei meninas também. das mulheres trans. Então, e é muito gratificante você poder aliar algo que é um propósito seu de vida para com a sua atividade, né, profissional. Acho que isso é muito te dá o significado de realização profissional. Então, eu posso dizer que hoje, assim, eu sou completamente feliz de poder trabalhar com pessoas, por mais difícil que às vezes ser, falar, pô, já, você não pode dizer que é legal trabalhar com pessoas, porque ninguém gosta de pessoas. Eu sou extremamente orientado a pessoas, então eu gosto do que eu faço e ainda poder divulgar e promover aquilo que eu sou, parte daquilo que eu sou, é maravilhoso. Viram meio que um escape barra necessidade também para ser uma extensão sua também, né, amigo? Porque às vezes tem muita gente que fica, tipo, fixado no trabalho, foco, 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 e às vezes não consegue ver o tanto que ela pode estar contribuindo aí, tipo, socialmente, intelectualmente. Então, tipo, tem muita coisa que você pode estar fazendo, não necessariamente seja rentável, pode ser algo que seja voluntariado, algo que realmente vai fazer sentido, que vai te trazer uma renovação de energia. Porque eu tenho certeza que quando você sai de algum projeto que você percebe alguns resultados e coisas gostosas, aquilo te dá um gás a mais para você também continuar o teu dia a dia também. E é a questão do pertencimento, né, amigo? A gente, né, costuma dizer assim que o pertencimento é a base da realização. Se você não se enxerga, né, se você não vê representantes daquilo que você, onde pelo qual você se coloca, você não vê que é possível chegar. É Então, verdade. se você vê, né, pessoas LGBT assumindo posições de grande relevância, aí, seja no governo, seja em grandes instituições, posições dentro das organizações privadas de grande respaldo, você vê que realmente é possível, você se sente representado lá. Né? Então, acho que é mais ou menos dentro dessa linha que a gente precisa sempre trabalhar para promover a base, né? E aí eu falo de base, né, na interseccionalidade de homens, mulheres, pretos, brancos, periféricos e afins, para que realmente a gente consiga tirar dessas caixinhas que são nichadas e falar, olha, né, existe diversidade potencial aqui também.
Acho que esse é o foco principal. E fica aí o convite, na verdade, pra todo mundo, que às vezes sempre tem aquela pessoa que fica olhando e fala assim, pô, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar ajudando nisso, mas nunca vai. Eu acho assim, tem muita ONG, tem muito projeto legal que trabalha, então, cara, vai, entendeu? Só vai, tipo, a vida é muito curta, você pode estar contribuindo, você pode estar ajudando, você pode estar fazendo um monte de coisa e mudando, às vezes, a realidade de muita gente. Exatamente, é isso aí. É verdade. Olha, ela pesando, gente, o podcast. Ela... Até chega o seu papo, tu fala assim, nossa, era para falar sobre a minha idade, né? Ela querer militar, querer falar Ai, não, beijo. mas eu adoro, né? Mas eu sei que aqui o foco é a gente fazer uma chachação, então, assim, vocês sabem que eu posso parecer um pouco sério, mas eu sou super divertido. Não, mas E... aqui a gente tem pra tudo. Tem pra dar umas puxadas, dar umas cutucadas, dar uma xoxada, fala sério. Não, porque, gente, as LGBT são isso, não é Elas só são. brincadeira, chachação, elas têm conteúdo também. Não é só um povo divertido, engraçado. Divertido. Elas estudaram, elas se prepararam para isso. Né? A Luan, que já passou por aqui, não me deixa mentir também, que é uma. Além, ela é ardida, ela é difícil, mas é uma excelente profissional. Ela tem as facetas dela também, tipo. E. Atua na área de RH, então, assim, minha Verdade. partner de relações, um beijo para a Luan também. Então, Ela é cão, gata, mas ela tem um lado doce às vezes, bicho. Ela tem um lado doce, tem que conhecer. Amigo, já puxando. E já puxando essa questão do vôlei, assim, eu vou resgatar, tipo, a tua memória. Você lembra qual que foi o seu primeiro flash, assim, de vôlei? Tipo, o primeiro flash, antes de falar assim, vou começar a treinar. amiga, então, na verdade, assim, eu tentei, né? Como você sabe, meu pai é um apaixonado por futebol, né? Eu tentei, gente. Assim, talvez como muitos, tentei jogar futebol, não tinha condição nenhuma de coordenação motora, eu só conseguia correr. Então, eu fui jogado, depois falei, não tenho habilidade nenhuma com o pé, vou tentar com a mão. Primeiro, eu comecei no handball, onde eu tinha um potencialzinho ali previsto, né? Mas eu era muito novo, num grupo muito velho, então, assim, jogava com diferença de 5 anos, eu era 8'8", né? Na verdade, jogava com uns 8'3", 8'4". E aí eu falei, não, acho que não é para mim, porque era esporte de contato, eu vim apanhando, aí fui para natação, aí gostei, mas ainda não era esse meu primo, que jogava, né, na seleção de Cascavel, o famoso Che, aí vinha para casa e fazia ataque e defesa na rua, e eu sabia dar toque manchete ali bonitinho. Eu falei, por que você não vai fazer um teste, né, alguma coisa no comercial, né, no clube, tem até hoje, né, o clube comercial, na época era o time técnico. Eu vou lá, né, fui, fiz, aí ele gostou de mim, na época os jogos da juventude eram 83 ainda, eu É. era super jovem, aí fui, passei na peneira, gostei e fiquei, me identifiquei com o esporte, assim, porque acho essa questão do coletivo, né? Óbvio que, né, a rede já era 2,53, mas eu não tinha, né? A gente ficava lá brincando, atacava para fora, sabe? Tinha uma leve predisposição para jogar, para praticar o esporte, mas acho que foi esse meu primeiro contato com vôlei, assim, mas eu nunca, assim, desde criança, eu sempre gostei. Eu lembro de flash de vôlei, amigo, assim, para mim foi muito marcante Atlanta 96. Talvez se fosse falar assim, por que você né, quis jogar voleibol, eu acho que a seleção de Atlanta 96, especialmente a feminina, né, foi um marco, assim, que eu tenho muito, muito gravado na memória, inclusive que é o motivo pelo qual o nosso time se chama, né, Amigas da Márcia Fu, uma das cofundadores, me deixou muito marcado pela questão daquele time imponente, de posicionamento, de raça, de briga. E assim, incrível que a figura feminina, né? Que a gente sempre ama de paixão, né? Como se torna muito presente essa representatividade do feminino para a gente e como isso se transcreveu no futuro. Então, assim, depois de Atlanta 96, eu comecei a gostar muito de voleibol. E praticar o esporte, acho que também foi por conta da influência do meu primo e por conta das trajetórias aí das meninas. E dali, por intermédio mesmo do Chimia, que ele cuidava um pouco da seleção de Cascavel já, né? Cuidou por anos, na verdade, ali. Aí veio o projeto do Galileu. E aí foi onde você, Sim. já logo em seguida, encaixou pro Galileu. E foi lá que a gente se encontrou.
Sim, exatamente. Lá que a gente se encontrou, naquelas escolinhas, e foi assim. E depois a gente descobriu que você morava perto da minha casa ainda. Aí Quadras. ficou, exato. E aí ficou aquele trelelê e reuniões e um período muito bacana que a gente, como eu falei, a gente respirava voleibol naquilo, ia para treino físico às 1h30 da tarde, saía do colégio para 1h30 da tarde saltar a barreira que ninguém gostava, porque a gente achava que treino para a gente era só com bola, né? Mas, na verdade, a gente era os mais dedicados, né? Porque, A assim, gente era. a gente ia para a quadra de areia depois, Correr jogar até grama, bicho, 8 olha. da noite, sem falar as aventuras na BB, que a gente ia jogar vôlei de areia de tarde, na chuva, com bola molhada. Hoje, não mais, não Sem faria. falar da via sacra, né? Porque assim, pra Sim. quem não conhece Cascavel, Cascavel é uma cidade plana, assim, enorme. E aí, tinha o Thiago morava umas 6, 7 quadras de mim, assim, mas era só um contorno. Aí tinha o Taguchi que morava aqui também, daí tinha um outro, o Jeff morava ali em cima do counter. Então o Taguchi vinha, batia no meu portão, a gente saía, batia no Thiago, saía, e era uma via sacra que a gente fazia andando pela cidade toda. Sim, e assim, né? E a gente, assim, na época, a gente não, óbvio, não recebia nada para jogar, mas a gente ganhava o vale transporte, né? Que na época era um tiquezinho, assim, eram Sim. dois papeizinhos que a gente trocava por cachorro quente na banca da Tere, Pastel lá no Melos. no Melo, ou pão de queijo. Enfim, essa era a vida dos atletas aí da cidade. E realmente a gente não via casa, galera. Tipo, acordava em casa, ia pro colégio e o pai e mãe só ia ver a gente de noite, porque saía do colégio, almoçava, era físico, vôlei, depois jogava às vezes no adulto, depois jogava uma areia, voltava de madrugada. Vontade de mudança da campeonato, assim, era um desespero, né? O Era. desespero deles era para que a gente reduzisse Voltasse. a carga de treino também, né? E Então, comia horrores, né, amigo? comia horror. Nossa. E Comia. depois, tipo assim, não sei vocês, mas eu aí tive as lesões, né? Eu tive fratura de lombar, de estresse, aí tive problema no tornozelo. Aí eu fui tendo, né? Aí eu fui adquirindo osso, que meu ombro que tá doendo ontem hoje, assim, vai. Mas aquela base ali também, com a chegada do Afonso e tudo mais, foi uma base que deu uma virada também no cenário daquela idade ali no Paraná. Tu lembra disso, né? Porque ele veio cheio de técnicas e coisas que às vezes alguns professores não aplicavam tanto e meio que fazia os meninos saltar um pouquinho o caminho e chegar com mais rapidez, digamos, nos objetivos ali. E criou uma base muito boa de 87. Eu lembro disso muito claro na minha Sim. cabeça. Sim, eu acho assim, o nicho de voleibol no Paraná sempre foi entre a região norte e leste, né? Resumindo ali, Maringá, Londrina, Curitiba. Ponta Grossa teve uma geração muito boa em 1988, 4, 85 também, que, né, com os meninos pegaram essas brasileiras, eles representaram o Brasil nos Jogos Escolares Mundiais. Mas o oeste do Paraná sempre foi, o interior em si, na verdade, né? Sempre ficou muito aquém dos demais times por conta de material humano, metodologia de treinamento, divulgação do esporte, porque nas grandes cidades, Curitiba detinha, sei lá, 3, 4 clubes, Círculo Militar, Santa Mônica na época, Dom tinha Bosco, tinha muitos. então, assim, você tinha dentro das escolas núcleos onde você formava a base. Agora, você ia para o interior, como é que você, nos colégios, onde o futebol, outros esportes são muito mais difundidos do que vôlei. Qual que é a dificuldade? Porque você precisa de 2 postes, uma rede, qualquer lugar para você montar. Futebol, você faz 2 riscos no chão ali, coloca 2 chinelos para fazer uma trave, você tem um campo. E é uma paixão, é muito mais fácil você jogar. E eu acho que quando o Afonso vem para Cascavel para assumir a gestão da FAG, consequentemente depois ali, né, ser professor no projeto do Galileu, ele já veio com uma mudança de mindset ali, porque Marechal tinha um time muito bom, né, onde tinha uns 4 atletas que foram base seleção paranaense na época. Então, assim, era um time muito bem treinado, mas também que começou junto muito cedo e aí percorreu toda a trajetória até chegar na juventude e expandir. Óbvio que todo mundo aí, que ele se destacou foi para Maringá, Curitiba e assim sucessivamente. E ele veio com essa mesma metodologia e pegou, acho que uma safra muito boa nossa. Né? Os 84, 85 começaram ali, mas a gente que era mais novo, né, 87, 88,
eu fui o último da minha geração, que depois dos últimos anos eu não joguei lá. Mas a gente teve toda essa mudança de escolinha para algo mais de jogo e movimentação, que era aí a gente começou a participar de campeonato estadual, que antes o Cascavel não participava, por exemplo, a gente só jogava Copa Oeste, que A era um Federação 87 foi puxada para Cascavel em função também sim, desse cenário. sabe? Então, assim, a gente começou a colocar o interior novamente nos holofotes. Hoje, quando eu vou para lá, né, eu vejo que hoje o Campeonato Paranaense aí, a gente vê que hoje é totalmente modificado. O adulto e até das seleções de base. Existem etapas. Na nossa época, era um final de semana. Era como se fosse um weekend, tipo um gay prix da vida. Você joga quinta, sexta, sábado, domingo, acabou É verdade. a federação. Né? Então, hoje existem mais recursos, os clubes investem mais, a prefeitura investe dentro desse modelo, né? São por etapas. Então, assim, eram campeonatos de tiro curto. Você treinava o ano inteiro para jogar um paranaense, tipo, ganhou naquele final de semana, morreu. E para a gente, o ano começava, sei lá, em fevereiro, março e acabava em setembro, porque quem estava na divisão lá dos Jogos da Juventude era sempre setembro, né? Então, assim, claro, a gente foi para B, começou na B, depois quando subiu para aqui na B, você joga a fase regional e depois você avança para a final, que é junho, geralmente, e depois você vai para a fase final em setembro. Depois aquilo você acaba o ano. Então, você ficava, tipo, outubro, novembro, dezembro, já ninguém mais está nem aí, principalmente com aquele grupo que era restrito para aquele ano. Então, era uma temporada muito curta. Era E hoje eu sal. vejo que já é Tem diferente, né? mais, tem Os mais meninos treinam etapas, né? os meninos treinam tipo até novembro. Hoje tem o sub-18 que até 2007, 2008, acho que o Paraná ficava um ano atrás de São Paulo nos Jogos da Juventude. Então, quem estourava no Paraná vinha jogar aqui em São Paulo, por exemplo, né, que foi o meu caso. Eu estourei no Paraná, depois fui jogar em São José. E aí, quando equivaleu essa idade, ficou muito mais, eu diria até que inclusive, porque assim, o que acontecia com os jovens de 17 anos? Tipo, acabava, tipo, não posso mais jogar e tipo, já ia para o mercado de trabalho, que é a consequência natural, né? E isso gerava uma desmotivação no grupo. Então, assim, eu vou parar de jogar porque eu preciso trabalhar. Eu vou parar de jogar porque eu preciso estudar para passar no vestibular. E eu acho que na nossa época isso foi muito bom também, porque a gente conseguiu convênios com o colégio, a gente tinha convênio com, depois os meninos conseguiram bolsa para estudar na faculdade. Então, começa uma história de pensar no pós-vôlei, né? Então, É assim, muito. ok, você não vai ser um jogador de ponta, Sim. você não vai ser um jogador profissional, mas o que, através do esporte, você pode dar? Então, a gente consegue te dar uma bolsa de estudo, ou você vai fazer um cursinho para você passar na universidade estadual, ou você vai seguir sua carreira do jeito que você quiser. Mas te dá uma possibilidade para isso. Começou a abrir mais leques, né, amigo? E você chegou a jogar o último ano por Você Cascavel? ficou Porque. mudo para mim. Fiquei mudo? Voltei? Agora não. Voltou. Voltei? E tu chegou a jogar o último ano por Cascavel, amigo? Porque eu fui embora antes, né? Você foi pra Maringá no último ano juvenil. Fui para Maringá no meu último ano, então, eu joguei até 2004, joguei o último ano com os 87, a gente ficou. Foi um ano assim incrível, acho que foi um dos melhores anos para a cidade. A gente foi literalmente a quarta melhor equipe do estado, que aí nos jogos escolares a gente ficou em quarto lugar, a gente perdeu a decisão para Londrina, daí no Paranaense a gente ficou em quarto lugar, a gente perdeu a decisão para o Círculo Militar, de terceiro. Nos Jogos da Juventude a gente cruzou com Curitiba e ele perdeu a decisão de terceiro para o Rio de Janeiro, que era um time incrível também, que era nosso adversário. Então, assim, foi um ano que a gente poderia ter beliscado algumas coisas por aquele grupo, né, que era muito gostoso. O Jefferson, o Tabucci, o Vini, o Éder, eu, o Diego, o Henrique, né, o Della Paz era mão nessa época. E aí, quando a gente estoura, nesse ano, foi o primeiro ano que Maringá me chamou para jogar um Paranense por eles, o Paranense Infanto, e aí eu fui campeão Paranense por Maringá, emprestado. E aí o Dema me faz o convite para morar lá, para jogar o meu último ano lá. E aí eu fui. E foi eu e o Henrique, a gente morou juntos lá
em Maringá, e aí nesse ano a gente ganhou tudo. A gente foi campeão de juventude, campeão estadual, pegamos seleção, fomos para o brasileiro. Daí nesse ano eu me machuquei, que eu torci meu pé, também aí fiquei afastado, e foi o ano que São Paulo veio para o Paraná e eu fui jogar, eles me chamaram para jogar em São José e eu fui jogar em São José. Foi em 2006, isso. Aí eu joguei em São José dos Campos, depois de Maringá. Aí também foi assim, um ano incrível. Mas chegou o final do ano, engraçado, porque assim, para mim foi meio que muito choque de realidade. Por quê? No Paraná, na nossa época, você não podia ser gay, né? Existia, acho que, existia muito esse preconceito, né? De você ser durinho, não poder ferver. Claro, a gente tinha as nossas brincadeiras, mas ninguém fazia nada, na verdade, né? Eu via ali, achava tudo natural, enfim, mas cada um saía dali e tinha que ser durinho ou levar um truque para, né, ficar com fulana, beltrana, e enfim. E quando eu saio do Paraná e venho para São Paulo, assim, eu me choco muito com a realidade de São Paulo, porque assim, eu não estava nem aí, sabe? A gente foi jogar o Paulista, tipo, o time da Hebraica, uma ferveção tremenda, o time do Centro Olímpico fervendo horrores, na época tinha o Banespa ainda, aí tinha São Caetano, Pinheiros, então assim, quando eu cheguei em São Paulo, assim, gente, agora eu vou ter que dar, né, eu nunca, não era assim, porque lá no Paraná não podia ferver, eu falei assim, mas como é que esse povo faz isso? Elas atacavam, rodavam na quadra, gritavam, batiam peito, cabelo, eu falava, gente, mas que O que loucura, tá adorei. acontecendo aqui, gente? Adorei. Falei assim, adorei. Adorei. E quando eu chego na FADEM em São José em 2006, e aí eu sou escolhido do time para ser capitão do time. Eu falei assim, meu Deus, né? Agora, como é que eu vou... Que role model eu preciso ser aqui para que as pessoas possam me aceitar? E, assim, foi muito natural. E eu agradeço muito essa oportunidade que eu tive, assim, porque depois eu vi que, assim, nenhum time vai para frente se não tem uma gay. É impossível. Porque tem que ter uma gay para passar, que é a melhor passe, tem uma gay para fazer um fundo, tem que ter uma gay para dar uma puxada para energizar o time. Então, Pra assim, um time sacar e lá abrir uns para 300 sacar, pontos. exato. Se você não tem uma gay para mexer o negócio, para dar uma energia, não adianta. Você pode ter um boy hoje lá que roda uma bola, mas é a gay que vai fazer diferença. É verdade. Vai ser É sempre assim. fato, sempre foi, amigo. E sempre foi. Então, São Paulo me fez com que eu abrisse assim minha mente, né, de interior, porque assim, a gente vem super caipira para cá, né? Assim, meu Deus, e assim, é tudo muito natural, as pessoas não estão nem aí, elas xingavam o técnico, claro, né? Tinha umas coisas que eu achava meio over. Mas depois, assim, você vê que as conexões ficam muito mais gostosas, que foi onde eu criei as minhas melhores amizades, assim, também, depois, né? Que hoje eu acho que eu me senti acolhido. Aí, quando eu saio de São José e fico com todo esse ato sem jogar, eu parei de jogar em 2006 para 2017, falei, não, chega. Eu não vou ser um jogador de seleção brasileira. Se eu for ser um jogador de Superliga, eu vou ser naqueles na média. Daí eu tive proposta para jogar no grupo de Araraquara, Pindamonhangaba e entrar na Superliga, que entrou pela FAP. Aí eu falei, ou eu vou jogar fora do país, que é onde geralmente tem mais oportunidade, porque assim, na minha geração de 87, o Brasil era campeão das categorias de base mundial de todas as categorias. Tinha acabado de ser campeão de infanto juvenil brasileiro, tinha acabado de ser campeão de juvenil mundial, perdão. Né? Então, assim, bons tinham ok, iguais a mim tinham muitos, melhor que eu mais ainda. Falei assim, Era o funil é difícil muito mesmo. apertado, Era. então assim, não adianta você ficar vislumbrando coisas, assim, e é algo que eu não me arrependo, sabe, amigo? Porque assim, eu falo assim, eu acho que eu parei na hora que eu tinha que parar, que me deu um insight, assim, olha, gata, não dá para você, tá? Você vai ficar aqui, mas tem gente, muita gente aqui em cima, você vai ficar correndo, seu corpo é seu instrumento de trabalho, se você se machucar, você é mais um, você é descartável, você vai fazer o quê para ganhar um salário de quê? Lá na época, que hoje eu sei que tem gente que ganha assim, R$ 2.000 por mês para jogar
Gente, não desmerecendo valores, longe de mim Mas falar, é mas assim, muito mal reconhecido mesmo, né, amigo? exato, só você entendeu? Assim, eu acho que é muito mal valorizado, principalmente, e até quem joga muito bem, tem contratos assim que são super inflados, porque você tem uma presença, você tem uma mídia, você consegue recursos por fora que às vezes não é só que o do vôlei que você consegue sobreviver. Então, acho que esse start para mim veio numa hora muito boa. E Você não vai nesse, estudar. e nesse período você já estava fazendo faculdade? Já, tipo, jogando qual Não, daí eu faculdade? parei. Não, daí eu parei e fui para Curitiba. Aí eu morei em Curitiba. Aí eu, né, comecei a namorar, aí casei, aí comecei a fazer faculdade. E aí não consegui linkar estudo com esporte. Falei, tentei uma bolsa, eu fui para estudar no Dom Bosco, eu ia ter uma bolsa para jogar pelo time, mas ia ser 50%. E na época era para fazer faculdade de educação física, só a faculdade era R$ 850 a mensalidade. E falei assim, gente, eu saí de casa com 14 para 15 anos, eu já tipo, morava fora e me sobrevivia com o que eu ganhava do clube lá. Escola não pagava, a gente tinha uma ajuda de custo da prefeitura, e eu não ficava pedindo dinheiro para meus pais, porque assim, para mim era como se, assim, eu sair de casa e vou ficar ainda dependendo de outros aqui, tá? Na hora que eu sair de casa foi porque é uma escolha minha e eu que lute, né? Então, mas isso era meu, né? Teve gente que tinha ajuda dos pais, enfim, se quer seguir, né? Ótimo. Mas quando eu fui para Curitiba, eu estudei, aí abandonei o esporte assim, para sempre. Não batia bola, nada, parei de jogar, tudo. Aí eu reencontro o vôlei quando eu volto para São Paulo, porque assim, quando eu morei em Curitiba, a gente não tinha os bate-bolas que tipo, tem hoje, sabe? Esses clubes, e eu não conhecia pessoas, né? Também me fechei no meu relacionamento, enfim, são águas passadas, superadas. E aí quando eu volto para foi bizarro, né? Mas realmente não tinha muitos projetos LGBT e da diversidade, amigo. Exato, Tinha acho que exato. dois ali, e olha lá, assim, porque há alguns anos atrás ainda estava ainda instigando um pouco esse cenário, né? Hoje Sim, não. Hoje tem uma caralhada de time, bicho. sim, exato. Então, assim, é por isso que eu falo do pertencimento e a visibilidade. Aonde você se enxerga, que você vê possibilidade de alcance, né? Então, para a gente não tinha isso, né, antes. Aí, quando eu volto para São Paulo em 2012, 2013, aí eu encontro os meus amigos da época que eu joguei aqui, né? E aí começo a fazer contato e aí a gente vai bater bola no Ibirapuera, que é o nosso macro, aí você descobre que existe o SESC, são os conglomerados de lugares, e você descobre que existe, tipo assim, os vôleis nos bairros, na Fazendinha, que era super famoso, aí você vê um monte daquela viadarada jogando, e aí você fala assim, meu Deus, que delícia! E é o que vai fazendo você voltando de novo. Aí eu voltei a jogar, amigo, o campeonato. Eu fui jogar o campeonato acho que 2016, 2017, que é o TVG, que é super famoso, que é o melhor campeonato de amador que tem na cidade. Mas aí também, assim, que são as prerrogativas? Aí você esbarra numa questão que você joga em times aonde existem os preteridos daquele grupo, aí sempre que eu chegava eu era um agregado. Então era muito difícil você furar algumas bolhas, assim, sabe, Sim, para você sim. jogar assim. Uhum. Entendeu? Então, assim, e eu não gosto de ficar fazendo, sabe, de ficar me dispondo. Aí você vê a situação de gente que estava lá pior que você, mas na quadra, aí não fazer uma inversão, não fazer um negócio. E sabe esse negócio de você ficar financiando times porque você chega, você paga arbitragem, paga, sei lá, uniforme. Levei um monte de cano aqui também, umas vezes que, né, eu comprei uniforme que eu não recebi até hoje, para dinheiro de uniforme, enfim, e assim foi. Bomba, Mas gente. Manchete, manchete. Louca. não, mas eu já acho que acontece com todo, eu acho que Não, acontece isso com é muita normal. gente, sabe? Então, assim, mas era uma coisa minha, falei, eu, assim, não eram os meus amigos, e aí eu falava assim, mas Thiago, por que você está indo também se não é um grupo onde você se sente, né, incluso, pertencido? Está indo lá para quê? Só para ficar contribuindo no dinheiro da arbitragem? Não, né? Eu ia para socializar com as pessoas, porque eu gostava do ambiente, e gosto ainda do ambiente de encontro para levar, porque isso não é um time para você. Aí, quando a gente juntou os meninos que ficavam tendo bola, vamos fazer uma brincadeira, e a gente tinha um time que chamava Amigos Vôlei Clube.
Mas a gente nunca jogou TVG, nada desses campeonatos, assim, porque, assim, eram meninos mais velhos que tinham seus afazeres, e, assim, não dava tempo de ficar jogando. Porque, bom, vocês jogam aí, vocês sabem como é difícil os finais de semana, mas o TVG tem edição de férias, tem o semestral, que é todo final de semana. E eu não queria isso também, sabe? Ficar todo sábado, domingo, ficar dependente, ficar dentro de um ginásio que é lá na puta que pariu, para você jogar, ficar o dia inteiro. E é compromisso, né, amigo? Depois que você assume, a gente. Exato, exato. Então, assim, e foi esse o ponto. Porque, assim, quando eu assumo um compromisso, eu sou muito responsável. Nossa, você falou que eu vou, conte comigo, do início ao fim. Quantas vezes os meninos foram para lugares, tipo, confraternização, tipo, viagens que às vezes a gente faz, tipo, agora, que a gente veio para assistir o pré-olímpico. Se eu tivesse com um time aqui, eu não ia poder vir para assistir o pré-olímpico aqui no Rio com os meninos, porque eu assumi esse compromisso. E aí eu não joguei mais, sabe? Parei, assim. Mas e aí logo depois disso, tu jogou com o Vili lá, com o Angels, ou foi uma coisa mais recente? Eu joguei com o Vili. Porque eu vi você com os uniformes com a galera do Angels. Joguei com o Vili em 2019, na primeira Copa Angels, quando eles fizeram lá em São Bernardo do Campo. Aí eu joguei esse campeonato com eles. Acho que até vocês vieram, vocês não vieram. Veio um time de Curitiba. Não, eu não fui. Foi de Floripa. Teve um time do sul, de Floripa. Foi a Unifica, eu acho, subiu, acho, pra jogar, né? Mas eu não fui. Inclusive, acho que a gente jogou contra eles. Um frio, menina. Meu Deus do céu, São Bernardo é um horror. Na feriado 7 de setembro. Que a gente jogou. Inclusive, Vili, olha, eu sei que tá corrido, com muitos projetos, ele já começou a partir para outros focos, mas a Copa Angels tá faltando. Tem gente pedindo, mentira, coitada, ele tá cheio de coisa do outro lado. Encontrei com a Vili no final de semana passada. Ela ganhou, foi segundo e terceiro nos jogos aqui de São Paulo, no vôlei de praia. Aqui encontrei com ela. Um beijo para a Vili também. E aí joguei com o Angels esse campeonato, mas eu já joguei aqui, joguei no Ajax, joguei no Scavolini, joguei no Cleavers. Aí depois a gente fez esse ABC e aí a gente resolveu montar o Amigas da Márcia Fu. Olha, né? Vamos fazer um time de associação? Eu falei, então vamos voltar lá em 96. Aí eu falei assim, vai ser Amigas da Márcia Fu. Porque antes que pegou aquele jogo de despedida da Ana Moza, gente, eu estou fazendo uma retrospectiva que acho que quem é de 2000 para frente não vai nem saber o que é depois dar um gol. Teve um jogo de despedida que depois a Fofão fez, tudo, mas tudo começou com. Tá, mas vocês acionaram ela quando vocês falaram que ia montar? Sim, fala assim, ó, Fu, o negócio é o seguinte, chama outra. A Márcia fez um vídeo pra gente, isso foi na época da pandemia. Porque o problema Olha que o processo vem, hein? A louca, tô brincando. Ela tá na fazenda, né? Ela tá super hypada. E a gente tem que até tomar cuidado com ela também. Ela falou assim, amiga, calm down, dá uma segurada. Tem horas que tá demais. Tá levando o nome do time agora, a louca. Mas na época da pandemia, que na verdade, assim, o problema de acessar a Márcia, quando a gente fez o time, a gente fez a logo, a gente fez a camiseta, a gente criou o Instagram, tipo, bem organizadinho, igual de vocês e dos outros times que estão aí já na estrada há um tempo. E aí a gente tentava contato com a Márcia, só que a Márcia ela mora em Juiz de Fora, né? E antes da pandemia, ela não tinha nenhuma rede social. Então, ela era, assim, totalmente avessa. Então, essa geração de 96, né, tirando Fernanda Venturini, que tinha, né, Sim. já tinha mais acesso à mídia, mas, tipo, Márcia Fu, Ana Flávia, que interagia a Ida. Então, a Márcia, de todas elas do time base, que eram as mais que a gente gostava mais, as fornunceiras, né, a Márcia não tinha nenhum canal de contato, e ela veio para o Instagram na época da pandemia para fazer lives. Aí que começaram a rodar aquelas lives de saudosismo, do Quinho, que o Quinho resgatava os vídeos lá de 96, dos anos 90, e a gente começava a discutir, a gente participava de lives, e a Márcia fez uma live com a gente. O Maurício, que inclusive é o nosso levantador, fez uma live com ela ficou super agradecida da gente ter feito o time com o nome dela. Ela falou que quando ela pudesse levar para São Paulo para ser técnica do time, aquele fervo de março, né? E aí, só que o bacana, assim, a gente vai jogar o campeonato LGBT que vai ter agora, dia 21 de outubro,
eu tô com esse kinésio aqui para ver se eu consigo pelo menos sacar por cima, dentro do, se eu vou conseguir pelo menos sacar por cima, assim, entre os 6 não me garanto, mas pelo menos por uma inversão, alguma coisa ali de um bloqueio dá para a gente fazer. E aí o Vavá, que é meio do nosso time, ele é amigo das cubanas, né? Então ele conhece a Regla Torres, Mireia Luiza, Cavarral, e a Marlenice Costa, ela mora no Brasil hoje, né? A Sim. Marlenice era levantadora de Cuba, tricampeã olímpica. E ela foi um dia no Ibirapuera ver a gente jogar. Eu Então, assim, vi ela um story seu lá com ela. sim, ela parou, tipo assim, teve gente que ficou, tipo, a gente fica atônito, né? Tipo assim, meu Deus, eu vi essa mulher gritando na cara da Vina, né? Batendo na cara da Vina, lá na paralela, que ninguém defendia a um dela na saída. E hoje ela está aqui, gente, uma tricampeã olímpica, bicampeã mundial. Essa mulher ganhou tudo que ela podia ganhar na Na época vida, dela, é verdade. sabe? Então, tipo assim, ela está aqui do nosso lado. E foi muito gostoso poder ter esse contato com elas, assim, porque a gente que é fã, né? Eu sou fã muito do vôlei dos anos 90. Para mim foi assim uma realização de vida, assim, sabe? Porque assim, é um exemplo olímpico que você olha assim e fala, meu, essa mulher tem 3 Olimpíadas. Tem gente que luta a vida inteira não consegue chegar nem a jogar. A mulher tem 3 medalhas de ouro, né? E Só que a gente pensar fala, que o que elas fizeram com o recurso que elas tinham. exato, exato. Então, assim, e tem toda uma. Porque, assim, a questão de resistência, a questão de política também, né? Porque, assim, pelo regime cubano, pelo método de treinamento. E ela contou as coisas, falava, a gente sempre treinou na rede 243, a gente não treinava na 224, a gente tinha médias de salto, os atacantes não podiam saltar menos de 3,10, porque tinha que fazer treinamento de biometria, e assim, entre outras coisas, que as condições de vida que elas tinham lá, até hoje, né, o que aconteceu com elas pós-Olimpíadas, né? Tipo assim, hoje a Costa recebe ainda um auxílio, acho que, do governo cubano, mas o prêmio para elas foi que Fidel, por exemplo, deu uma casa para cada uma depois da Olimpíada. É que é muita coisa, mas vai pensar o que um atleta de alto rendimento fora do seu país tipo, ganha aqui, né? Uma medalhista olímpica aqui no Brasil que ainda é subvalorizado, né? Recebe patrocínio, tem apoio, governo, enfim, gira, né? Mas é mais fácil, né? O acesso. Então, por isso que eu digo. E hoje ela está aqui, ela mora em Ribeirão Pires. E aí ela falou que quando tivesse um campeonato ela ia ser a nossa técnica. Vamos ver se ela consegue Olha a ficar de responsabilidade. técnica da Amigas da Márcia Fogo. Eu falei assim, querida, agora vai ficar do lado das brasileiras, tá? Porque agora o time logo das brasileiras você já ganhou tudo que você podia. Agora comande a gente para que a gente possa jogar bem. Ganhar, eu sei que vai ser muito difícil, porque né, onde tem Beverly não tem pares, né? Estão em todos os lugares, né? Onipresentes. Mas vai ser gostoso. E eu acho que o objetivo é esse, é mais você, tipo, disputar um campeonato para aquilo que eu vi, né, quando a gente se encontrou no Gay Prix, de ter aquele final de semana de concentração, que as pessoas estão lá no evento, todo mundo se abre, você vê a toque de energia que é tão gostoso, que as pessoas se vêm de outras cidades. Eu via vocês conversando com os meninos do Rio de Janeiro, ou ter os meninos de Minas, que vinham até de Santa Catarina. Essa conexão é gostosa demais para que a gente possa ter. Eu acho que esse é o objetivo principal. Ganhar, acho que é consequência de um trabalho, de um bom jogo que você É, faz. o que eu Se a falo vitória também, não amigo. veio, o importante é isso, são as memórias que ficam. E as amizades, na verdade, né? Ontem eu tava até trocando uma ideia com o Dila, né? A gente tava conversando porque teve o sorteio das chaves da Taça Pride que vai ter em Curitiba agora, né? Então vai descer Sim. aí 25, 26 equipes. E a gente conversando sobre isso, né? Tipo, eu falei pra ele, falei, cara, amigo, aonde a gente vai, tipo, tanto ele quanto eu, a gente troca muita ideia, a gente conversa, a gente é querido, a gente tenta tratar o pessoal como a gente gostaria de ser tratado. E eu acho que eu levo muitas amizades e muito carinho, assim, por onde eu passo. Então, eu acho que no final, é isso que fica, amigo. É isso que fica, Sim. tipo, são as amizades, os contatos, as lembranças, e é bom, né? A gente acaba sempre se vendo nesses campeonatos por conta disso. E a, Exato. e a gente se enxerga muito como igual. Lógico, sempre tem né, uma coisinha ou outra ali, mas normal de campeonato.
Mas é bom você poder se extravasar, você ser você mesmo, você jogar da maneira e ter aquela energia toda ali da galera, né? Exato, exato. Eu acho super importante, gostoso. Amigo, e puxando uma questão, tipo, a gente sempre trata, assim, tipo, lógico que a gente tá falando bastante da diversidade, de conexões, de como que foi essa tua mudança Paraná pra São Paulo, mas quando você tava antes, tipo, base e tudo mais, alguns atletas nossos já, tipo, já colocaram que, tipo, tiveram situações em ser colocado em xeque por conta de preconceito, quando você é muito novo, quando você nem se entende muito bem, ou vivenciaram coisas, vendo coisas com outros atletas, às vezes nem com eles mesmos. Como que foi pra ti essa questão, tipo? Aí, amigo, acho que todo mundo passa, né? É como eu falei, a gente tinha que meio que ser um robozinho meio padrão, né? Meio padrão não, totalmente padrão. Eu ainda tinha um fator, né, preponderante que era o fato do meu pai, tipo, ser conhecidíssimo na cidade e eu levar o rótulo dele, né? Tipo assim, eu não tinha meu nome, eu levava o filho do Miguel, por exemplo. Ah, filho do Miguel joga vôlei. Ah, porque lá no vôlei só tem viado. E aí você começa a carregar esse tipo de estigma e os seus colegas também, né? E você começa a ver aí que você, né, que separa começa a entender a maldade, né, das pessoas, porque assim, a gente não tinha discernimento praticamente de discernimento de sexualidade. Você não tinha essas pautas dentro do colégio, pelo menos eu não tinha isso para entender ou Dentro conversa. de casa, então, piorou. Quase era uma Não vou nem falar do ambiente familiar, porque era, assim, era velado do velado. porque assim, a gente está falando assim, do interior do estado, de uma cidade muito pequena, que não é tão pequena, que é a quinta maior cidade do estado, tem mais de 300 mil habitantes, mas assim, 2000, anos 2000, se em São Paulo, se nas grandes centros isso era um tabu, você ficava comentando, imagina num lugar onde você sai na esquina e todo mundo te conhece, que você não pode fazer E, nada. e, e as poucas referências que a gente tinha também eram referências que eram ridicularizadas. Apesar Exato, de sabe? não precisar, não tem o porquê ser ridicularizado, mas sempre eram profissões tipo um cara modelista da cidade Exato, famoso, ou uma pessoa que cuidava de cabelos. Então sempre exato. vinham É, o, ridicularizando esse é, ponto e a gente absorvia isso de uma maneira negativa. Hoje eu vejo que não tem nenhum porquê, mas era muito exato. isso, assim. Era muito, porque você era taxado do feminino. Então, assim, o feminino sempre foi subjugado. O fato de você ser afeminado, de você ter trejeitos, era que você tinha que, comparado, olha como é machista e misógino esse julgamento, né, da sociedade, que ainda é estrutural, né? Hoje a gente entende, né? Depois que a gente cresce e começa a entender as questões de estrutura de sociedade, você entende que é uma sociedade totalmente patriarcal, é baseada na misoginia, né, que abomina todo tipo de do que é relacionado à subversão ao feminino, né? Então, o fato da gente e a gente vê a maldade, né? Como vê a maldade dos outros, como a gente não tinha. Então, assim, o fato de você jogar maricas, bichinha, boiola, alguma coisa. E até episódios com os outros, que depois da fase adulta você. E a gente comprava, eu mesmo comprei, né? Isso eu te disse, né? A gente teve uma conversa, acho que nesse encontro que a gente teve, de coisas que passamos, Uhum. né? Na nossa época de atleta. Eu também já estive desse lado, porque assim, você inconscientemente ou até consciente, você acaba se unindo a esse Contaminando tipo ali. para que você não, como uma forma de defesa que hoje você vê e graças a Deus que a gente tem isso, né, que você tem essa mudança de chave, fala assim, gente, como eu fui estúpido ou, né, naquela época que eu poderia ter feito algumas ações, mas por conta de uma estrutura eu não tive forças, né, e hoje eu sou totalmente, né, E nem ref também, né, amigo? Tipo, a gente não tinha ref. Por mais que você, por exemplo, exato. te desse um start leve. Ah, eu não queria estar agindo assim. Mas você não tinha uma outra ref de pessoas Você não que, tinha que base, agiam diferente daquilo, né? você não E, tinha um representante com força para falar alguém para te dar um aparato. e eu. Que você esperaria isso, tipo, de um professor, por exemplo. Exato, isso que eu ia Se um falar. professor não tivesse, um adulto. E até, por exemplo, os próprios, digamos, as pessoas mais bem resolvidas, que já tinham seus 30, 40 e poucos anos da região, elas já não eram exemplo também, tipo, porque querendo ou não,
elas mesmas massacravam os atletas delas, elas mesmas ridicularizavam um pouquinho os atletas delas, sendo que elas também eram gay, cara. Então ficava uma coisa muito estranha, assim, sabe? E assim, não tinha suporte, e assim, umas viviam dentro do armário para sempre, claro, que né, de novo, o objetivo não é arrancar ninguém do armário, né? Mas assim, Não. uma fase de você. Acho que assim, não existia entendimento e preparação para aquele momento. Então, E assim, você, e você lembra de ter alguns momentos que você se martirizou, se machucou em pensamentos, tipo, pensando assim, pô, por que dessa situação? Tipo, eu não queria estar assim, não queria estar assado, de se sentir mal. eu acho que a gente cria essas conexões com os nossos amigos, né? Porque, assim, a gente sempre foi muito referência, né? Eu era uma referência, por exemplo, eu era um formador de opinião dentro do grupo. Não, Então, eu tô querendo dizer quanto a você mesmo, tipo, sim. a, Não, a sim, tua figura é você mesmo, tipo, nas suas sim, reflexões, tipo, quando você ia pra casa e pensava assim, porque querendo ou sim, não, por isso que aí, que eu fiz? Sim, não, essas coisinhas estavam aflorando, você tava começando a virar gay, etc e tal, e sim. aí você se depara com uma sociedade ali, um ambiente esportivo e tudo mais que te massacra, e você vai pra casa e pensa assim, pô, por que que eu sou assim? Não queria ser assim. Cara, não sei se eu quero ir pro vôlei mais, eu não sei se eu quero mais seguir assim, quero ir pra uma outra coisa. Você tinha esses pensamentos assim? Não, eu tive uma fase de negação de sexualidade, porque, assim, teve uma época que eu estava até morando em Maringá, e eu sei que uma vez eu liguei para os meninos, para o Taguti, e falei, então, aqui, aí eles falaram assim, então, todo mundo aqui é gay, tá? Gay, fulano é gay, Beltrano é gay, todo mundo é gay. E eu falei, e eu lá do outro lado, eu falei, não, vocês, que ótimo, parabéns para vocês, mas eu não sou. Então, assim, que ótimo, parabéns para vocês, mas eu não sou. Então, assim, depois, porque era uma forma que eu estava inserido de novo num ambiente onde eu estava no melhor time do estado, eu namorava a filha do Sim. técnico da cidade, e aí, assim, meu Deus do céu, como é que eu vou me assumir gay aqui? Porque eles vão falar assim, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, ninguém é gay aqui. Ótimo que vocês querem ser gays, respeito. Tenho até amigos que são, mas eu não sou. Então, e eu fiquei. Depois, claro, né? Depois passou um tempo, eu falei assim, não, realmente não dá para você ficar lutando contra uma coisa que é aquilo que você é. Porque assim vem dogmas, assim, vem questão de religião. Eu frequentava a igreja quando eu era mais novo, né? Então você estava envolvido dentro do ambiente da fé, de religião, enfim. E isso acaba te controlando, que relaciona a pecado, que aí relaciona a conduta, que você vai para o inferno, e você começa a pensar, mas eu tive uma fase, amigo, que agora hoje na terapia até a gente brinca que assim, a gente precisa revisitar muito a nossa criança lá nessa fase, que a gente teve um processo de amadurecimento muito rápido. Então, assim, o fato de você ter de avançar estágios durante esse período onde você precisa de acalento, de cuidado, de suporte, para que você possa criar a casca para se proteger do mundo, acaba te trazendo consequências hoje na vida adulta, que é onde você acaba correlacionando com os traumas lá de trás. Então, sim, e hoje eu entendo, mas eu não culpo mais essa criança por ela ter tido esse tipo de questionamento, porque era o mecanismo de defesa que me atendia naquele Era o momento. ambiente que estava inserido, né, amigo? Não... Exato. Era onde eu podia me proteger daquele mundo, naquele momento que eu estava sozinho, eu não tinha meus pais, eu não tinha uma rede de apoio. Como é que você vai se entender? Né? Não, e o pior, né, que eu dentro dessa fase, eu fui arrancado de dentro do armário, né, bem nessa época de 2005, os meninos me forçaram a me assumir gay dentro da República quando eu morava lá, porque eles colocaram um spam dentro na época era MSN, né, que logava, então eles gravaram todas as conversas que eu tive uma vez com um menino, eles imprimiram as folhas, eu cheguei do colégio depois e, assim, teve uma cariação, foi horrível esse momento, sabe? Eu falei assim, me colocaram na parede, falaram assim, ele se assuma gay agora, que a gente tem, não tem É, que você amigo. negar. Então, assim, foi Eu, bem eu difícil te para entendo também, mim, assim. porque eu também fui forçado, né? Tipo, eu Exato. trocava uma ideia com o menininho, nossas cartinhas caiu na mão de um que saiu pra todo o esporte. E ali Pois é. eu não tava nem preparado pra aquilo. Tanto é que eu tive que fazer o quê? Eu fui embora de Cascavel, amigo. Foi minha única forma de ficar Então, bem. exato. Então, mas grande parte da minha saída de casa foi justamente para eu poder viver a vida que eu tenho hoje, entendeu? Porque, assim, se eu ficasse, eu continuaria sendo rotulado o filho do Miguel. Eu poderia até ter minha identidade, mas eu carregaria sempre um nome,
da família ou referência dos meus pais atrás, que eu falei, se eu for para um lugar novo, e ninguém vai saber quem eu sou aqui. Aqui eu posso começar a minha história por mim. Então, o que eu fizer daqui vai ser responsabilidade minha e vai estar atrelado somente a mim. A ninguém. E eu acho que aqui é a válvula de escape da grande maioria, né? O refúgio que você tem de sair do ambiente onde você já está para viver uma nova vida, é isso que a gente acaba fazendo. E quando você faz de maneira forçada, é muito doloroso, né? Você ser literalmente arrancado de dentro do armário. Né? Mas a gente está falando assim de crianças na fase de criança e adolescência Sim. que não tiveram vivências, que é diferente de uma fase, até na fase adulta, mas na fase adulta ainda se tem, né, umas concepções de mundos diferentes. Mas dentro dessa fase é muito complicado. Sim. E, amigo, e dessa época, assim, com a garotada ali, eu vou ficar puxando um pouco isso, porque pra mim também me vem memórias muito gostosas. Tipo, né, apesar de todo aquele estresse aí do meu último ano, que, só por Deus, o que tipo assim, tu lembra, assim, quando você para pra puxar da galera? Eu sei que vocês ainda têm, tipo, uma relação de se ver sempre, você, o Taguchi, o Thomas, os meninos, né? Tipo, porque... Sim. A tua família ainda tá em Cascavel, eu acho que a dele tá em Maringá, uma coisa assim, também o Taguchi ainda tá em Cascavel também, né? Então acabou que ficou mais fácil esse ponto, né? Mas o que você vem, assim, na tua cabeça, assim? Então, eu tenho ainda uma questão que eu fiquei preso nesse tempo ainda, às vezes, né? Eu até levei um chapalho deles uma vez, porque quando eu saí de lá, toda vez que eu encontrava eles, eu fazia conexões ainda em 2002, de brincadeiras infantis, assim, que a gente tinha naquela época, tipo assim, vida... Já passou esse tempo, essa brincadeira já não gera o mesmo efeito. A gente tinha várias. Sabe, as paródias que a gente fazia, as bobeiras que a gente contava, de histórias que a gente ouvia, né, da Paulinha Rafão, por exemplo, que era uma travesti que tinha na cidade, que todo mundo tinha medo. E agora, você pensa o que os pais não vão imaginar dessas crianças, que a gente chegava em casa e falava assim, aí a Paulinha Bafão, com gilete, não sei o quê. A mãe perguntou assim, mas o que é Paulinha Bafão? O Sassá vai pegar a gente aqui. Assim, sabe, umas bobeiras que só a gente tinha, mas que entretinha. Então, por isso que eu falo que foi muito gostoso. Não, você falar das histórias de alojamento, que todo mundo tem, mas que a gente tinha, né, o momento mais aguardado era à noite, né, porque todo calor que sofria trote era o fim do mundo, né, para todo calor, acho que é. Acho que isso é horrível, inclusive, hoje em dia, dependendo do grau de troca que as pessoas fazem. Mas, óbvio que era os batismos, era a hora que a gente mais gostava. Então, assim, isso gerava uma indignação nos veteranos, tipo assim, a gente não tava nem aí que tinha que, tipo, se vestir de mulher para ficar dançando, a gente adorava. Teve uma vez, acho que você já tinha ido embora, mas teve uma vez... Ai, amigo, eu lembro do Taguchi, aquele short enfiado fazendo calcinha que nem maluco. A gente pegou o uniforme do time feminino uma vez, lembra da Andrea? Tinha acabado de lançar o uniforme azul da Itol Veículos, que era, olha, fazendo o jabá do patrocinador, porque não existe mais a empresa lá. Mas o time feminino, eu jogos esse em Cascavel, né? A fase final do juventude era em Cascavel. Aí veio o uniforme todo de lycra, bonitinho, que a Andrea entregou, eu e o Taguchi fomos lá e pegamos o uniforme das meninas e a gente sai do vestiário no meio da quadra vestido com o uniforme. E todo mundo aplaudindo, achando o máximo, né? E a gente lá sem entender nada, né? Achando maravilhoso. Esse é icônico. A gente foi para Campo Largo quando voltou os Jogos Escolares. E aí a gente foi para os Jogos e tava com você lembra da Marlene, né? A Marlene Buff. Sim. Saudades, Marlene. Inclusive, está morando lá na Bahia agora. Né? E a Marlene foi junto com a gente, e o time 8-9 do Galileu foi campeão estadual esse ano. Né? As meninas foram campeãs dos Jogos da Juventude e foram para o disputar o brasileiro em Brasília. Então, a gente, obviamente, perdeu na primeira semana, que o nosso time não era bom, era ruim, perdeu já na primeira fase, acho que na segunda fase, porque... Enfim, a gente só ficou por conta das meninas porque a gente estava no mesmo ônibus, então assim, a gente jogou acho, uns 4, 5 jogos, perdeu na segunda fase e a gente ficou lá. Aí a gente tinha os batismos, né? Aí pegamos as roupas das meninas, aí a gente fazia desfile com Miss Drag, o Gilberto, lembra das Brasil? A Gilberto foi a Miss Campo Largo, e nesse dia o Afonso foi tão filho da puta com a gente, porque assim, a gente se montou
E ele, vamos lá fora que a gente vai fazer uma foto. Na época era câmera de filme, né? As Kodak, depois. Aí era um colégio, obviamente, eles fechavam o colégio para a delegação e a gente ficava lá. Pois muito que bem. Aí a gente saiu do colégio em Campo Largo, e aí eu e o Taguchi montado na rua, com chuquinho, com presídio no cabelo, eles maquiaram a gente. Acho que tem foto. O Taguchi com certeza tem essas fotos. Quando eu for falar com que vem, eu vou procurar, eu te mando para você ver. Não vou publicar, obviamente, para ficar entre nós. Né? Vai ficar na curiosidade e na imaginação. Quem quiser ver, manda um PV que a gente manda. Mas aí trancaram a gente para fora do colégio. E aí a gente começou a bater no portão. Comecei a bater no portão. Falei, vocês não vão abrir? Pois então a gente vai gritar na rua. Aí a gente começou a gritar pela rua, as casas começaram a acender as luzes, tipo, Campo Largo região metropolitana de Curitiba, mas é muito interior ali. Então, é um silêncio maravilhoso. E as casas começaram a acender. Eu falei, essa Afonso, você vai querer fazer a gente passar vergonha? Pois agora você vai conhecer. E aí o Taguchi ficou numa esquina e eu corri o quarteirão para começar a gritar pelo quarteirão, para abrir a porta e eu tentar pular o muro. Depois um carro não parou pro Taguchi, achando que ele estava fazendo ponto. Mas também a japonesa sempre com aquela bunda de fora, aquelas pernonas dela. Sim, aí o carro parou, aí o Afonso viu que estava dando. Aí ele abriu o portão pra gente entrar. Eu falei, tá vendo? Se você deixa ali, ó, a gente nem voltava para dentro. Mas sempre tinha. Então, assim, trote de ver calor pra gente nunca foi problema, porque a gente sempre entrava. Não, teve uma vez que a gente, antes do jogo, olha que loucura isso. Em vez de a gente estar separando o uniforme, essas coisas, uma Copa Oeste lá em Rio de Janeiro. A gente achou uma sala onde tinha fantasia, tudo. Antes do jogo, o que acontece? Eu e o Taguchi vestido de maiô, com uma saia de tchutchu, entramos na sala, assim, todo mundo pega as coisas para ir para o jogo e a gente de maiô andando pelo colégio, assim o povo olhando assim, gente, mas o que está acontecendo? A gente começava a rir só de bobeira que a gente fazia, mas acho que era uma fase gostosa. Sempre teve os episódios que a gente, com o Jefferson, que a gente ficava penteando o cabelo um do outro, dentro do alojamento. Só engraçado que assim, as gays sempre têm história de pegação, né? Nos jogos dos regionais, aqui em São Paulo, tudo mais. Lá em São Paulo, tudo mais. Na nossa época não tinha isso. É verdade. Ou pelo menos eu nunca vivi. Não sei. Deveria acontecer. Acontecia com os héteros, que é uma coisa engraçada, né? Tipo, tinha muita história dos guris do basquete pegando os guris do vôlei, os guris do handball. De repente você chegar em alojamento, tá marido de um comendo mulher do outro, era um absurdo. Era a cadeira que voou. Não, teve uma história muito engraçada, gente, nos Jogos Abertos que foi em Ai, meu Deus. Inclusive, eu vou dedurar o Henrique aqui, se ele assistiu o podcast do Henrique estava nisso aí. Eles foram, a polícia bateu lá, porque assim, num jogo à noite, resolveram subir um morro da cidade, entraram numa propriedade privada, onde tinha um monte de cabrito, cabra, sei lá o que, ovelha, lá em cima. E eles resolveram subir lá no alto do cume e ficar bebendo lá em cima. E o dono da propriedade achou que era uma invasão de bandido. E chamou a polícia e foi com a luz lá. Eu sei que a polícia bateu 2 horas da manhã lá na delegação da cidade para dizer que o povo ia preso. Aí, na época, assim, pelo amor de Deus, pediram pro Neto para não chegar no Neto, que na época era o CCO, era o coordenador da delegação da cidade, porque senão ia dar o maior bafafá dentro da secretaria lá em Cascavel, quando chegasse a notícia, porque e o Taguchi estava no meio também. Tinha 6 atletas que foram pegos bebendo lá em cima, entre coisas mais, do alto desse cume. Bom, eu, que era mais caipira, também fiquei dormindo, né? Porque senão eu ia estar lá. Hoje, se fosse hoje, eu estaria dentro dessa relação de pessoas que foram pegas, fazendo arruaça nos cumes da vida. Mas era muito tranquilo, né? Não tinha muita coisa. Assim, as histórias de São Paulo sempre repercutem muito mais. E tinha também, às vezes você vai lembrar, tinha aquela paixonite pelas meninas do Ideal. Você lembra disso? Mas, na verdade, hoje eu vejo que era pura admiração e porque elas eram muito bonitas. Porque todas eram muito lindas, muito educadas, muito gente boa, ricas pra caralho, né?
E aí ficava esse lance, tipo, em cima das meninas, porque elas eram incríveis, né? Inclusive, quando aconteceu aquele bafafá todo comigo, né? Que todo o esporte virou as costas, caralho, 4, etc e tal. Quem me defendeu, uma pessoa que eu nunca imaginaria na minha vida, amigo, foi a Claudinha. Isso que eu trocava pouca conversa com a Claudinha. Ela que meteu a boca em todos os guris, né? Então, tipo, por isso que eu falo, a gente nunca sabe como é que são as criações, como que são as pessoas, né? Não, o suporte vem daquele lado que você menos espera, né? Na verdade, né? É verdade. Então, Esse é um beijo, Cláudia. Não sei nem se ela vai assistir meu podcast, mas se um dia assistir, I love you. Amigo, eu vou puxar aqui as perguntas da galera, que o pessoal mandou aqui bastante perguntinha. mentira que o povo perguntou. Perguntou, querido. Tá? Vamos Da ver. verdade. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. As perguntas podem ser feitas nesse horário? Pode. Ih, Tá? tá sua É porque. avona. Não, então ótimo. Tem que Ó, esperar dessas gays. É. o Debovier, o menino lá de Minas, é o centralzinho que joga lá em Minas. Um beijão, mandou pra você se tem algum time que você sonha em jogar. Acredito que seja da diversidade, alguma coisa assim do gênero. Então, eu joguei nos times dos. Ah, então, se eu fosse falar de um time assim, por técnica, grupo e tudo mais, as Beverly seria um time que eu gostaria de jogar pelo conjunto delas, de ser né, o melhor da cidade hoje. Eu gostaria de jogar no Lendas, achei a energia de vocês incrível. Acho que seria um time bacana para poder jogar. Acho que do cenário de todos, e não é puxa-saquismo, não, só porque eu conheço você. Tem mais gente que eu conheço. Tem o Luiz, tem o Bruno, que eu conheço. Achei incrível a levantadora, que eu esqueci o nome, mas achei a O, energia dela maravilhosa. o Rafa Klein? Boa, a Rafa Klein, isso eu achei incrível. Mas acho que de time assim, acho que vocês e não sei que eles não conhecem os outros times daqui de São Paulo, mas acho que são os mais estruturados, assim, com um grupo bacana. Acho que é mais importante isso. Além da técnica, você tem um grupo bacana, onde você não vai se irritar tanto com as peças. Ali sabe que no final a gente vai pro bar tomar uma cerveja e tá tudo certo. Arrasou. Ó, Luiz mandou. Como que chegou na sua área de trabalho? Como que você chegou a estar trabalhando hoje? Como que você está trabalhando? Menino, se eu te falar que foi assim, muito de paraquedas, porque eu cheguei por necessidade, tá? Eu fiz o RH por amor hoje foi por necessidade lá atrás. Assim, foi uma coisa assim, eu comecei um estágio de administração, não sabia para onde atirar, menti horrores no meu currículo na época. Eu falei, tem experiência? Tenho, eu precisava trabalhar, pagar a faculdade, estou me enfiando. Entreguei currículo para ser frentista de posto, para trabalhar no McDonald's, estava me jogando em todo lugar. E apareceu o primeiro estágio, apareceu na área de departamento pessoal. Em Pinhais, numa empresa em Pinhais, comecei a trabalhar na área de DP, e aí comecei a DP? conhecer DP, departamento pessoal. Calma, calma, calma. Passado já. Calma nessa hora. Calma nessa hora. E aí eu comecei com o departamento pessoal e fui migrando aos poucos para recursos humanos mesmo, na essência, né? Então, depois eu me vi assim, que eu já tinha uma carreira constituída e eu vi que tinha muito a ver comigo, questão de contato de pessoas. Acho que foi aí que começou. Agora, se perguntar se você não fosse do RH, você seria de qual profissão? Marketing sempre me atraiu muito, eu sempre tive uma vontade muito grande de Sempre estudar foi marketing. de se comunicar, né, amigo? Sempre foi. Sempre gostei da área de comunicação. Assim, já pensei em jornalismo na época, mas dentro dessas vertentes. Então, comecei lá, minha carreira se continua em RH, porque eu fui por necessidade na época no departamento pessoal e eu não saí mais. Acho que me encontrei. Já cantou em Jingle, Galileu is the best. E teve essa fase também, nesse devaneio, né? Por um período. Ai, foi babado, Um bicho. período de música, tentei as artes, mas não segui. Ó, você já falou algumas memórias, mas perguntaram aqui se tem uma memória engraçada do vôlei de Cascavel, pra você resgatar uma memória engraçada. Fora essas que você falou, tem alguma? Meu Deus, memória engraçada. É que não foi engraçada, na verdade. Foi engraçada para quem
foi muito constrangedora, né? Na verdade, o fato aquela vez que me chamaram, né, eu tinha um lindo apelido de ser chamada de Priscila na época da processão com a Rainha do Deserto, né? Eu também tinha um muito bom também. Você lembra qual que era, né? Eu vou deixar você falar, então, para você não dizer que eu estou te entregando. O meu era Maria. Era Maria. Era Maria. Não, virou Maria. Antes era Maria do Bairro, porque o meu técnico falava que eu fazia muita careta e expressão quando eu errava. Aí ele falava, parecia uma Maria do Bairro. Pra quê, bicho? Eu fiquei com Maria, minha irmã se chamou Mariazinha por conta de mim. Quantos anos? Até hoje, inclusive, né? Tem gente que nem sabe que o nome dela é Daiane, né? Um beijo pra Dai também, ó. Saudades. Mas levou esse nome por muito tempo, justamente por conta disso. O fato de eu... Então, nesse episódio foi muito constrangedor, porque falava, é Priscila daqui, Priscila dali, não sei o quê. E bem numa época, no calor do jogo, o time olha pro banco e me chama pelo nome. Eu falei assim, Priscila, vem! E meus pais, né, que bancada, vendo o jogo, ninguém entendendo nada. Depois meu irmão foi tirar de satisfação com o técnico, porque da onde que vinha esse Priscila, que meu nome não era Priscila. Ai, foi complicado. Amigo, não foi um amistoso contra os Williams de Londrina? Foi, exatamente. Amigo, nesse jogo também eu entrei na inversão, não sei se você lembra, ele me chamou de Marisol, você não lembra disso? Bicho, eu fui lá, eu busquei 4 pontos de saque e o cara de pau ainda teve a cara de pau de me chamar de Marisol, bicho. E eu morrendo de vergonha pros guris de Londrina, mas a gente nunca tinha nem visto os guris de Londrina direito. Ai, vergonha, viado. Tem que ter vergonha de quem a gente tava ali, né? Então, pessoa de fora que não queria ver a gente. Bicho, uma coisa é chamar a gente ali nos alojamentos do treino, outra coisa é expor a gente pro pessoal de Londrina. Ai, foi babado mesmo. Nunca mais esqueci. Um episódio engraçado e constrangedor. Shmi, olha, a gente tá esperando o Pix ainda pra repor isso, hein? Esse dano moral. Ó, quando resolveu abandonar a música e por quê? Essa pessoa meio que já sabia que você teve uma época que você cantava um pouco. Então, na verdade eu até acho que uns 11, 12 anos eu cantava ainda, tudo mais, mas fica naquela questão de transição vocal, né? E isso me incomodava muito. Na época da puberdade, então eu sempre cantei né, músicas com tom muito alto, e quando eu comecei a não alcançar mais os tons da nota, isso me incomodava muito dentro do... Né, para eu cantar. Em vez de eu cantar, todo mundo ia cantar, tipo, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, que era música sertaneja, ou música masculina, eu ia lá de Celine Dion, Mariah Carey. Whitney. Sabe? Então, aí... Peraí que desconectou um negócio aqui, deixa eu reconectar. E aí, nesse momento, e minha mãe também teve vários episódios que, assim, era o sonho de vida da minha mãe também, né? Que os pais reproduzem muito nos filhos aqueles sonhos frustrantes, ou sonhos de desejos que eles tiveram e puderam realizar. E aí, a minha mãe eu participava de festivais na época, tudo mais, e aquilo estava gerando um desconforto, porque minha mãe começou... eu vi que eu estava depositando muita coisa nela e ela depositando em mim, que às vezes eu não ia ao entregar, e aquilo estava me cansando, porque eu não queria mais, sabe, ficar fazendo música. E aí, assim, é muito e o esporte tinha entrado para mim na minha vida, então a minha paixão já era outra. Para cantar, você tinha que eu ia para técnica vocal e ficar estudando música em casa, e aquilo eu não entendia mais. Eu gostava de cantar assim, você puxa uma cadeira, a gente vai cantar e pronto. Eu parei de 12 para 13 anos, eu abandonei a música e depois cantei mais. Eu só fiquei cantando. Tipo assim, é fácil. Já fiz casamento, depois cantei. Hoje eu canto da banda da empresa. A gente tem uma banda da empresa, por exemplo, que a gente faz show para os funcionários. Toda vez que chovia. Gente, a gente jogava num clube chamado ABB em Cascavel. A ABB é tipo assim, um deserto, né, amiga? Era um deserto. Não tinha ninguém naquele lugar. E era um buraco, assim, de areia, né? Tipo, era muita areia e muita parede e tudo. E daí só ficava a gente. Então, quando chovia muito, porque chover médio a gente ainda jogava, né? Quando chovia muito, a gente sentava no cantinho, na calçada, e ficava Taguchi tentando cantar, que o Taguchi sempre foi apaixonado por música, mas sem aptidão nenhuma, zero, coitado. Sim. E o Thiago cantava pra gente, então sempre cantava, né, amigo? Sempre, tava lá. Até hoje eu faço uns barulhos aqui, então
Quando tiver uma oportunidade, depois a gente faz uma reuniãozinha. No Faz uma geral, palhinha, tira, faz uma palhinha, gata, faz. do céu, eu sabia que você ia pedir isso. Sabia que você ia pedir. O que você quer ouvir? Eu quero a Have Nothing, pra lembrar do nosso ABB, gata. Ai, meu Deus do céu. Don't make love. No one hurt. Stay in my heart. If you there, I must remain there. Don't walk away from me. No, I am nothing if I don't have you. Olha essa, arrasou! Essa especial pro Taguchi. Taguchi sempre amou essa música, bicho, ele pedia direto, né? Só essa que ele queria. Acho que ele sabe. Ai, bicho. Cher, né? Você pergunta alguma música da Cher, ele sabe. Ele amava essa. A outra é... Sim, gente, fazia tempo que eu não contava essa. Não é? Sem aquecimento ainda, toma. Os vizinhos adorando. Não, aqui tá tudo. Começou a colocar a cabeça na janela aqui, pra entender o que tá acontecendo. Ó, qual foi... tipo, tem uma pergunta dizendo qual foi a tua maior dificuldade em se assumir. A gente meio que debateu um pouquinho, mas se tu tem algum ponto que tu quiser colocar sobre. Não, acho que assim, acho que não é questão... foi justamente a questão de família, mas eu nunca tive... eu acho que a questão do meu entendimento depois ficou muito claro para mim. Eu nunca fiquei me cobrando muito. Assim, meu Deus, eu sou gay. Ai, não, chegou numa fase tipo, que eu já entendi que aquilo ia ser minha vida. Eu falei assim, não, gata, Deu. seu destino deu para você, para de ficar lutando contra isso que não dá mais. E acho que já com 14, 15 anos, depois que eu já fui morar fora, que me já era muito claro a minha questão da minha orientação. Então, foi mais difícil assim na minha fase, né, de infância, por meus pais. Acho que o fator, para a grande maioria a questão de como você chegar dentro da sua casa, para depois você sair. É isso. Perguntou, se você pudesse voltar no tempo para reparar alguma coisa, o que seria? Ficou mudo aqui. Perguntou se você pudesse voltar no... Agora, Voltou? Se você pudesse voltar no tempo para reparar alguma coisa, o que seria? ai, Deus. Aquela, tem Eu acho tanta que... coisa que eu coloco. Mas assim, se fiz, eu acho que assim, se a gente fez, era porque era para acontecer naquele momento e hoje a gente aprendeu com aquilo que aconteceu. Mas se eu pudesse voltar no tempo para reparar algumas coisas, eu acho que eu ia rever mais ia dizer, acho que o Thiago lá de trás, falar assim, olha, tente dar um suporte para, né? Se suporte os demais dentro dessa cadeia, porque lá na frente vai ser menos doloroso. É verdade, assim, né? Acho que a gente sofre menos se a gente tivesse. Vai virar uma rede de apoio mais rápido, né? Exato. Ó, qual foi a grande diferença de sair do oeste para viver nas metrópoles? Eu acho que é tudo, né, gente? Principalmente assim, a questão de visão de mundo das pessoas. Quando você sai de uma cidade que é muito pequena e você vai para um grande centro, é você por si só. As pessoas não tomam muita importância do que você está fazendo, de onde você veio, para onde você vai. Então, assim, depende muito mais de você. No interior é tudo muito... As pessoas querem saber muito da sua vida, te julgam por tudo que você faz. Se você não é bem sucedido, você não é exemplo para aquilo. Se você não é de uma boa família, você você é muito rotulado. Quando você chega num grande centro, as pessoas compram aquilo que você está vendendo. Então, assim, se você chega com uma história de falar assim, olha, eu sou isso, tá bom, vamos ver se você é mesmo o que você está colocando. E se você for, tá tudo bem. Claro que, de novo, gente, os acessos para a gente, né, eu reconheço os meus privilégios, tipo, de um homem gay, branco, padrão, né, chegando numa metrópole e vencendo. Talvez o mesmo caminho não funcione para uma pessoa que não seja branca, que não seja... que não tenha não teve os acessos que eu tive de base como na cidade, em colégio particular. Eu tive uma formalização, você entendeu? Então, assim, não dá para a gente colocar todo mundo dentro da mesma caixa e falar que é diferente. Eu tive dificuldades, mas, assim, foram, com certeza, muito menos
difíceis, né, do que uma pessoa que fosse diferente dos padrões de estereótipos que a sociedade julga como, né, mais passável, assim, né? Ó, a outra é qual foi sua maior rivalidade do vôlei? Tu lembra quem era o teu maior rival, gata? Ah, isso. Fora o colégio ideal. A louca, né? Tô brincando. Não, eu tive. Eu acho que no meu último ano a gente disputava muito. No meu time, eu tinha rivalidade com um ponteiro que era do meu time, que era o Lucas, que a gente, né, nós dois éramos titular, mas a gente sempre tinha essa rivalidade para saber quem era o melhor O ali. que virou dentista? Não sei, ele era canhoto, ele era canhoto de fazer a ponta ainda, no princípio, né? Ah, então não é. Não é. Mas era não era outro. E tinha o Roberto, que era o ponteiro de Curitiba, que era quem a gente, que eram geralmente os três que ficavam ali se degladiando entre os melhores para a base de seleção e tudo mais. Acho que era mais essa rivalidade. Em Cascavel não tinha muita rivalidade, assim, tinha talvez rivalidade que as pessoas colocavam entre mim e o Taguchi, talvez porque os dois, né, a gente tinha estilos de jogo diferentes, mas a gente se destacava cada um no seu perfil. Tipo, o Japa era muito bom de passe, de ataque, de força, eu era mais um jogador mais de bola alta e de alcance, por exemplo. Era mais técnico e ele era de força e de agilidade. Tive muita rivalidade, assim. E de Por exemplo, time, amigo? Quem que era o time que. e a gente tinha, que era encardido, assim, tipo, Medianeira era um time muito encardido, que era nosso rival nos últimos anos, né? Quando eu joguei por Maringá e a gente tinha Curitiba, obviamente, que era o time mais a ser batido, né? Tipo assim, eles nos bater, na verdade, porque a gente era as estrelas né, do estado, mas Medianeira era um time muito chato para jogar. E também Verdade. tinha o Alisson, né? Tinha o Alisson que fazia mão. É, o, ai, meu Deus. O André também, né, na nossa época, era o levantador de Medianeira, que joga em Curitiba. Né? Então, era um time chatíssimo O de jogar. Andrei. É, exatamente. Então, tem todas essas queridas. É Mas verdade. não tinha uns atraques, assim, porque a gente não podia fazer. Se fosse, tipo, hoje, se Vixe! eu fosse uma criança, hoje eu ia rodar a quadra, imagina. Horrores. Hoje era Ai. grito, confusão. Hoje Ó, maravilhoso. um clássico que nunca vai esquecer é que tenha jogado. Eu acho que foi o Paulista contra o Banespa aqui. A final do torneio início, que foi assim, um jogo muito bom para mim, particularmente. Eu joguei muito bem. Assim, foi um dos melhores jogos que eu fiz, assim, acho, na minha carreira. O Banespa era um time, tipo, o melhor time do Brasil da época, da, da, do, de clubes. E aí jogava André, jogava o Eduardo, tinha o Felipe Usto, que hoje está jogando fora, dos meninos que jogam na seleção, né, brasileira hoje, né, que já estão aí nessa idade, mas foi um jogo muito bom. Pelo fato de jogar no ginásio de São Bernardo, um ginásio assim enorme, que você conhece, você olha para cima e fala, meu Deus do céu, como é que você vai jogar? Você não consegue ter referência nenhuma. Hoje falam, né? Quando você fala assim, não tem referência de ginásio, que é muito grande, sei o quê. Só estando num ginásio desse também, você vê o quão difícil é jogar. Para mim, né, que sempre joguei em ginásios que eram menores e a gente não tinha esse aí no YouTube, tipo, Maringá já treinava no Regina, então era um ginásio mais menorzinho. O Chico Neto era um ginásio grande de jogar, mas o ginásio de São Bernardo então, era muito grande. E foi um jogo muito, muito bom, gostoso, e foi um dos únicos jogos que a gente ganhou do Banespa, inclusive, naquela época. Então, para mim, teve um gosto especial, porque eu sempre quis ser atleta do Banespa. Na minha Ah, época, é eu uma coisa que a gente sempre fui enxergava de fã. criança, né, amigo? Desde Sim, criança. porque era algo que eu falava assim, a peneira do Banespa, eu vim para São Paulo uma vez, fui até a última etapa, fui cortado na última, depois no outro ano voltei para Paraná para jogar mais um ano, então você sempre tinha a prerrogativa que o Banespa era uma porta de entrada para o universo do vôlei. Então, ganhada de um time onde você sempre quis fazer parte, era muito, muito gostoso, né? Foi um jogo especial para mim. Isso. Ó, a outra pergunta o pai sempre foi rodeado num ambiente mais masculino, barbearia e tal. Como era tudo isso pra você? Então, essa deve ser a Amanda, né?
Não, não é. Pior que é um guri. É Lohan, uma coisa assim, eu acho. De Cascavel, amigo. Um beijo pro Lohan, então, que nos mandou essa pergunta e que sabe que conhece meu pai, Conhece né? teu pai, deve ser da barbearia. Então, Ou não, né, amigo? Às vezes só sabe que teu pai era muito pode conhecido ser. na cidade, né? Tipo, Não, ainda é, né? é. Tá lá, né? Só não saiu o vereador porque não quis, ainda bem. Mas eu acho que para mim era complicado porque eu sempre tive que, para mim sempre era um esforço, né? Eu acho que assim, a gente tem a questão de como você lida com você e o quanto de esforço você faz para se adaptar ao meio que você está inserido. Então, para mim era um esforço muito grande para eu me encaixar dentro daquele padrão. Onde todo mundo fica falando de futebol, a gente inteiro fica falando de mulheres, a gente inteiro fica fazendo futebol o dia inteiro. Não que a gente não faça, né, no nosso meio hoje, mas a gente faz com os nossos, com aqueles que se assemelham com, né, que a gente tem um match. Eu, dentro desse ambiente, era um peixe fora d'água. Então, para mim, realmente era bem complicado ter que ficar lá, tipo, ouvindo piadas homofóbicas dentro daquele meio. Hoje, meu pai é outra pessoa. Depois que passou os tempos que eu fiz alguns letramentos de coisas, eu falei assim, eu sei que muita coisa a gente não vai mudar nas pessoas, né? Mas, assim, pelo menos nos ambientes onde eu estou e que ele está junto, ele não se permite mais fazer alguns comentários que ele faz lá no salão dele. E quando ele está fazendo lá no salão dele, que é um lugar onde vai acontecer, vai ocorrer, que são locais difíceis né, de acesso que a gente possa mudar, isso que eu nem tenho que ficar fazendo esse tipo de posicionamento, porque não é meu ambiente, é o lugar de trabalho dele, então é um esforço grande para você se inserir dentro desse meio. Então eu sofri bastante. Hoje eu tiro mais perto, porque hoje as pessoas sabem, né, nas entrelinhas, tem gente que sabe, ó, só olhar para mim, né? Seja de novo. Você sabe, nas entrelinhas fala, mas eu acho que hoje você tem a questão do respeito muito grande. Uma é a questão da pessoa que é meu pai e da pessoa que eu sou hoje, que eu não permito qualquer tipo de acesso a mim como forma de degradação ou como avacalhação, fazer algum tipo de piada, porque eu constituí essa história, né? Então, assim, hoje na minha família eu sou uma referência, assim, para os meus Amigo, primos. eu vou fazer uma pergunta, mas a gente não vai, tipo, exatamente dar uma detalhada nela. Mas, conhecendo as mariconas, os casados trucados de Cascavel e região, alguma vez, tipo, você frequentava muito a barbearia. Algum desses caras fizeram alguma gracice, se fez de louco, seguiu teu caminho, fingiu que não tinha visto nada? Horrores, horrores. Não, já tive episódio de assédio, de amigos na Porque a época. barbearia do pai do Thiago, gente, pra quem não sabe, era movimentadíssima de homem, né? No meio do centro da cidade, assim. Sim, Eram várias mariconas, assim. Você passava às vezes na frente, sim, uns ficavam olhando, eu fingi que era louco. Eu pensei, gente, imagina o Thiago que frequentava lá direto, tipo. sim, não, várias vezes. Não foi um nem dois, são várias vezes. Mas aí, assim, pensa numa fase que você é criança, que você Não, e não tem nem lógica, né, amigo? Tipo, é o lugar do trabalho do que teu você é pai. criança e você tem um medo, não. E nem por causa disso. Como é que eu me sentia com medo de achar que eu ia passar por mentiroso. Como é que eu achava que algo aconteceu com minha mãe? Isso eu guardei para mim. E ainda mais que Eu era. tô falando agora, tipo. E ainda mais que eram uns bofe, né, amiga? Eram uns bofe. Porque, tipo. Então, assim, mas é nojento, né, gente? Você pensar numa coisa dessa, porque se você for fazer uma conexão, A gente era criança, tipo, 15 anos, 16, 14 anos. Eu me sentia pelado, amigo. Às vezes eu me sentia pelado, assim. Eu falava, ai, gente, parece que eu tô. A sensação que eu tava pelado. Sim, sim, tem. Né? Tem como acontecer com a gente, acontece todos os dias, acontece dentro do âmbito familiar, É, né? Você não precisa ir muito longe, né? é verdade. Ó, a outra pergunta é: como que tá o coração? Como está o coração? O coração está preenchido de muito amor próprio, antes de tudo. Mas, né, falando de, acho que essa pergunta é relacionada a relacionamento, né? Hoje Sim. eu namoro um homem incrível, que é meu namorado, o Igor. Um fofinho. O Igor, um Um fofinho, beijo. querido. Nós estamos juntos já há 2 anos e estou muito feliz. Quero que a gente fique aí por muito, muito, muito tempo juntos, né? Estou Arrasou. muito bem. E qual o seu maior sonho, amigo? Eu falei que as perguntas estavam de boa. Eu falei, você estava com medo. As perguntas estão super de Não, boa. não, eu estava esperando alguma chateação, nada do tipo. Que bom que não teve, né? Outra,
até bom que vem esse tipo de coisa, porque às vezes são reflexões que a gente não faz no nosso dia a dia. Acho que eu tenho tantos sonhos, amigo. Sonhos. Alguns já realizados, outros que ainda estão em fase. Eu acho que um sonho é você realmente. Eu tenho assim, eu acho que ser bem sucedido na minha carreira profissional. Acho que hoje é o meu objetivo principal. Acho que a gente trabalha para isso, né? Para que a gente tenha um reconhecimento pela pessoa que você é, e não pelo aquilo que só você traz, né? Então, assim, que as pessoas olhem para você e realmente e tenham essa admiração, que eu deixo um legado aqui, né, na Terra. Tipo, eu não pretendo ter filhos, né? Não me vejo sendo pai, ou, né, deixando outros irmãos, mas que eu possa deixar um legado que é diferente de você deixar uma herança, né? Eu ouvi essa palavra numa palestra ontem da Andrea Schwartz, que foi lá na empresa falar sobre pessoas com deficiência, e isso me tocou muito, que ela não trabalha para que a gente não tem que trabalhar para deixar uma herança só para os nossos filhos, né, ou para os parentes ou para entes queridos, que são bens. Acho que a gente precisa deixar legados, É né, que são verdade. constituídos de histórias, de vivências, de aprendizados. Acho que é mais ou menos isso, que eu possa ser lembrado por coisas boas que fiz dentro de projetos, ou pelas minhas amizades, ou pelos meus familiares, e que eu continue sendo uma pessoa feliz, né, dentro desse mundo tão louco que a gente está, né, de guerras, de ansiedade, de você acordar já nessa loucura, de não ter horário para você fazer as coisas. Eu acho que essas pausas que a gente precisa baixar a rotação e começar a entender, né, que a idade vai chegando, você já não está mais naquele pique de novinha, né, baladas mais já não te satisfazem mais, acho que você vai determinando outras prioridades na sua vida. Acho que é isso, ser uma pessoa feliz, continuar com essa energia que eu acho que é boa, que eu tenho, que ajudo a contagiar os outros, e que eu continuo cultivando amigos e pessoas boas ao meu lado. É um sonho grande, gente. Você acha que é um sonho pequeno? Não é fácil fazer esse Não é exercício ganhar, todo. não, quase Amigo, tudo mas isso. é quase, É ó, papel. é quase mais difícil que você falar assim, queria ser milionário. Porque é um exercício diário isso, gente. É um exercício diário pra Ai, você amiga, poder ser feliz. eu acho que dinheiro, né, compra várias coisas, mas acho que a gente pode ser feliz também sem precisar ser tão milionário. Com certeza. Ó, a outra pergunta é: consegue ver a diferença de estilos dos times de vôlei da diversidade das regiões? Quais? Sim, bastante. E eu acho que é isso que as pessoas precisam começar a enxergar também, para começar a ganhar dos outros, viu? Porque precisa prestar atenção em algumas coisas que estão acontecendo, mudar alguns estilos de jogo aí, porque senão vocês não vão tirar quem está no topo tão cedo, tá? Começar a sacar diferente, começar a estudar um pouquinho mais do jogo. Não, brincadeiras à parte, eu acho que sim. Eu acho que assim, por exemplo, falando de novo, né? São Paulo tem algumas equipes que jogam tempo mais juntos, é um estilo de jogo muito rápido. Que eu vejo quando São Paulo joga, por exemplo, contra vocês, às vezes dá uma perdida ali por questão de diferença de altura de bola. Então, até se adaptar a um jogo rápido do outro time, O eu jogo acho que aí acabou já. já acabou, não dá tempo de você entender que a ponteira só bate uma bola chutada, que a levantadora só tem aquele recurso lá, que a ponteira só vai fazer aquilo, joga com o meio, numa bola mais rápida, ou não tem bola atrás, não tem bola de fundo lá, e o outro time pode até marcar, mas continua num jogo mais dentro. Eu acho que a velocidade hoje se faz necessária em todos os níveis. Não precisa ser uma coisa tão acelerada, por exemplo, quando tem uma bola de Beverly, mas quem quer ganhar hoje, quem precisa estar lá em cima, tem que jogar muito certinho dentro dessas prerrogativas, senão não consegue acompanhar os outros, Isso é né, verdade. por potencial de físico e tudo mais. Que tem grandes diferenças, sim, nos estilos de vôlei. Eu particularmente, gosto muito do estilo do jogo do Sul, tá? Por quê? Não é só puxando casca para o nosso, sardinha para o nosso lado, mas eu acho que, assim, a gente é muito bem fundamentado, diferente quando você vem para São Paulo. Tanto que a maioria de São Paulo vai sempre para Paraná pegar os atletas, porque todo mundo lá vem com uma manchete boa, um toque bom, sabe, bem fundamentadinho para jogar aqui. Que aqui a base não tem essa Tem formação. calma pra entrar na quadra, né, amigo? Uma coisa. É frio pra entrar em quadra também, né? Eu gosto muito do estilo do jogo do Sul, porque é um jogo bonito. Você vê todo um toque bonito de bola, não é aquele toque que sai uma lá na frente da outra, uma manchete bem bonitinha, é bem posicionamento, bem postado. Pode não ser, assim, talvez os mais, fisicamente mais aportados,
mas com certeza mais fundamentados que os demais. Volumão, gata, é volumão. Ó, Exato. a última pergunta, amigo. Como é trabalhar com a causa LGBT? Só deixou essa sigla, mas a gente sabe que ela é extensa, tem mais, Do né? mais, do mais. Muito mais. Num país como o Brasil. Apesar que você não trabalhou em outro país, né? Você vai falar a referência que você tem, né? Não, Tipo, assim, com a comunidade, não, né? sim, não. A gente tem referência, assim, que lá, né? Eu trabalho numa empresa que é multinacional, então a Uhum. gente acaba conhecendo dos grupos de Pride ao redor do mundo e entendendo como funciona lá fora. Mas acho que no Brasil é um grande desafio, porque nós somos ainda hoje o país que mais mata a nossa comunidade aqui, de todos os outros. Então, em números de indicadores, a gente é top 1 no ranking. Né? Então, de pessoas LGBTI+, então você olha para a comunidade tem em específico, né, pelo 13º, 14º ano consecutivo, a gente é o país que mais mata pessoas trans, né, da forma mais brutal que existe, né, com pedrada, machadada, tijolada, né, então, assim, a forma como acontecem esses crimes aqui é de uma forma muito, muito Brutal. horrível. Uhum. Exatamente. Então, eu acho que é um desafio, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Porque, assim, aos poucos, porque, assim, por exemplo, participando de eventos, você sendo rede de apoio, você sendo um aliado de uma rede, você já está dando uma contribuição. Você se posicionando contra um ato de homofobia, de transfobia, de LGBTfobia, você já está dando essa contribuição para o mundo. Não precisa efetivamente falar assim, eu trabalho com a causa LGBT e tudo mais, né? Diretamente. Que é uma forma de você buscar os aportes e se fazer ser reconhecido, né, e sustentar esses discursos, porque a gente precisa dessas vozes, né? A gente precisa ser voz para aqueles que não conseguem ser voz da gente. Acho que é muito dentro desse caminho. Eu levo isso para mim muito, muito dessa forma. Eu preciso ser um canal de comunicação e de confiança, né? De confiança e de segurança para aqueles que precisam me buscar alguma informação, né? Então, mais ou menos isso. É um desafio todo dia. Viver no Brasil é um Sim. desafio. Tipo, eu tenho o projeto do Hydra Vôlei, né? Tipo, amigo, que tu sabe também que a gente foi campeão em 2022, em BH e tudo mais. Esse ano a gente vai descer pra Pride. E teve uma vez um discurso muito, tipo, em volta disso, de alguns projetos que não são assim, não são assado. Meio que, dava meio que a entender que, tipo, a gente tava um pouco, digamos, diferente de projetos mais engajados, né? E aí eu levantei uma questão que foi uma reflexão que até você falando isso me fez pensar agora, tipo, cara, o fato de existir é um fato de uma condição política, é uma condição de luta. Então, assim, esses campeonatos da diversidade, os times que são formados, o fato de você estar ali existindo como um time da diversidade com pessoas da comunidade, já é um ato político, já é um ato de contribuição. Então, você Não, a gente também. tem que tratar como grupos de afinidade. Então, esses times de vôlei, né, que são montados para participar de campeonato, os times não são montados exclusivamente para ir jogar. Existe toda uma discussão, existe uma finalidade de se encontrar, de você contar com o que foi o seu dia, de você ter uma rede de apoio para ser suporte. Muitas vezes ocorrem coisas no dia a dia da gente que a gente encontra refúgio só nesses momentos. Você chega para um treino, por exemplo, e fala assim, aconteceu isso, não sei para onde que eu vou, me dá uma luz, me ajuda aqui, ou eu só quero falar com você, não quero ouvir nenhum tipo de conselho, seja só um ouvido. Então, E, são grupos de suporte, e isso é uma forma de você ser uma rede, não deixa e, de ser uma atuação. e puxando um pouco um gancho pra nós, amigo, do que a gente conversou desde o início, hoje eu vejo alguns menininhos novos, amigo, tipo 18 anos, 19 anos, frequentando o Projeto B ali do Lendas, se espelhando um pouco na gente, tipo, nos times, time grande, time que são campeões, time isso, e a gente não teve isso. Então, por isso que eu Sim, falo, cara, valorizem os times que estão se formando, os projetos pequenos, as coisas que as pessoas estão aparecendo, porque você nunca sabe se esse time, se esse grupo não vai ser o espelho para alguém jovem, que alguém que tá um pouco perdido, para poder se espelhar e falar, não, tem um espaço onde tem os meus, onde eu me reconheço, onde tem felicidade. Então, não é só tristeza, só coisa ruim, que é o que a gente antes tinha essa noção, né? exatamente, é isso aí. Beleza? Amigo, eu vou fazer um bate-bola agora, tipo, contigo. Tipo, eu falo. Tá, tudo. Bate-bola rápido. Um É, bate-bola um rápido. Um bate-bola time de rápido. futebol. Por Um time quê? de futebol. Por quê? Ó,
Um rolê. Hoje, acho que praia com os amigos. Companhia. Meu namorado, minha família e meus amigos. Não dá pra ser só uma, gente. Saudade. Saudade. Saudade eu tenho dos nossos momentos lá de trás, acho, do nosso grupo. Isso é uma das minhas saudades. Vôlei. Vôlei para mim foi uma abertura de portas que eu agradeço muito, né? Eu já falei isso lá atrás, mas quero repisar aqui. Eu acho que me abriu portas para a pessoa que eu sou hoje. Acho que grandes conexões que eu tenho hoje, eu devo ao vôlei, é minha paixão também. Eu não consigo me ver longe, mesmo não podendo jogar tanto quanto jogava antes, não me vejo sem. Ela vai virar canhota daqui um dia, gente, só pra acionar o outro Não, braço. gente, não consigo. A da esquerda só para outras coisas, que é escrever. Ó, a fronte. Você sabe que eu nunca fui muito de afrontar, eu jogar mais quieto. Então, amigo, eu ia falar isso agora, porque, tipo assim, aqui em Curitiba não é. Aqui não é muito bem visto quem joga mais concentradinho e sério. Isso eu já sei. Quem nunca ouviu falando da minha boca, eu tô falando agora. E eu tenho essa característica de jogar mais na minha. Eu jogo mais concentrado. E eu acho que é muito por causa da nossa base lá, porque a gente era um pouco podado também, e também a gente foi disseminado a ter muita concentração no jogo, então eu nunca fui ficar fazer piseiro, não consigo fazer também. Tipo, eu faço muito fora da quadra, mas assim, quando eu estou jogando, eu me mantenho mais concentrado a maior parte do time. Eu não consigo jogar muito na gritaria. Eu também. Assim, porque... Se gritarem também nem me afeta, mas eu trazer pra fora... Não, às vezes eu já saí do jogo já por causa de grito, já, porque assim, de errado, por gritar, às vezes já consegui manter minha inteligência emocional ali, no momento eu já saí de jogo por causa de grito, mas eu tento me manter o mais concentrado possível. Eu não sou muito de fazer a fronte, não. Arrasou, amigo. Ó, conforto. Acho que é a nossa casa, assim, né? Acho que você tem o meu canto. Assim, eu não preciso de muito, não, mas assim, minha casa é, né, pequenininha, assim, bonitinha, gostosinha. Acho que é um lugar onde eu me acalento, assim. Pecado. Acho que o pecado está relacionado muito aos olhos de quem vê. Eu já acho que isso é muito dogma da igreja. Eu não me prendo mais. Hoje eu tenho fé. Eu sou preso à religião. Então, assim, quem tem fé não tem pecado. A religião cria pecados. Quem tem fé não designa pecados. E Thiago para Thiago, o que tu falaria? Olha, tá sendo simpático e aguentando muito ainda, viu, querido? Thiago para Thiago, eu acho que eu sou multifacetado, assim. Eu tenho meus momentos também de reclusão, mas eu tento passar ver o lado sempre positivo ver o lado sempre positivo das coisas, né? Mais ou menos aquela história de, né, tem um corpo no meio de uma sala, o que você diria para você se estivesse morto? Né? E surge um louco lá para assim, ele está vivo. É meio que você tentar ver otimismo nas coisas, mesmo na situação mais difícil. Não é bom sempre, mas acho que eu diria para mim isso mesmo, sabe? Vai que por enquanto está dando certo. Nessa jornada dando certo. Agora a gente meio que promove aí um encontro seu com essa criança. O que você, Thiago, hoje, né, com 35, o que tu falaria para esse Thiago ali, se você pudesse realmente trocar alguns minutinhos só com ele? Olha, você vai sofrer algumas coisas, você vai criar uma casca que você vai apanhar bastante. Mas lá na frente, você vai ver que vai ter tudo valido a pena e não se culpe por coisas que você deixou de fazer ou viveu lá atrás, porque você não teve culpa. E saiba que toda a tua luta vai ser bem pensada da melhor maneira possível. Você vai ser uma pessoa muito feliz. Arrasou, amigo, arrasou. Foi muito bom ter esse bate-papo. Eu já te conheço, né, tipo, de longa data, mas como é bom a gente poder conversar mais, tipo, fazer um overview, porque querendo ou não, faz... Amigo, deve ser, sei lá, mais de 15 anos que a gente não se vê. Sim, mais de 15 anos. Então, assim... Não, agora não faz mais, né? Porque a gente já se viu. Mas... escuta o som do tabu sendo quebrado. Ó. Verdade, gata. Que boa. Cascavel, por que choras, Cascavel?
Mas eu digo poder se conectar, ver como que você mudou também. Eu mudei muito também, né, amigo? Porque eu era uma fervidinha, né, gata? Hoje é outra situação. E é muito gostoso, assim. E a nossa intenção nesse podcast é trazer realmente os talentos do vôlei amador da diversidade que a gente tem hoje. Por mais que você não tá jogando tanto, mas você tá aí com os amigos da Marcia Fu. E então. Só porque tá, vamos ter, ó, pro ano, a gente está organizando para ver se a gente vai participar, tá? Olha, arrasou. Vamos tentar se montar aí mais tempo e a gente participar aí com amigas e voltar para o cenário de novo. Vai ser gostoso. Arrasou, amigo. Mas eu fico muito feliz de estar dividindo com todo mundo essa pessoa incrível que tu é, que você se tornou, na verdade, também mais ainda, né? Porque a gente sempre teve uma conexão boa, assim, logo de cara. A gente tinha um grupo, assim, muito doido, maluquinho, fechado, era muito gostoso e sempre vai ser, assim. Sempre vai estar no meu coração. Eu espero que tu tenha gostado, tenha sido leve, tenha sido bom. Amei, amei. Eu sempre acompanho vocês, vou continuar acompanhando sempre. Sucesso para o canal, sucesso para você, na sua vida profissional, na sua vida de atleta, amador. Você que é atleta, a gente não deixa de ser nunca. Quero mandar um beijo enorme para todo mundo aqui do canal e ansioso aí para os próximos encontros que a vida nos dará. Aí eu tenho a maior certeza, tá? Arrasou, amigo. E no mais, o episódio do Thiago tá saindo hoje, na terça, vai sair os cortes. Acompanhem, seguem, compartilhem, manda pra todo mundo pro YouTube poder recomendar o nosso conteúdo, que é cheio de história, cheio de coisa bacana pra todo mundo, beleza? Isso aí, Então, beleza. um beijão. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.